Nesta semana na novela Abismo de Paixão, Carmen consegue se soltar das garras de Ramiro enquanto ele urra de dor na cabeça. A mulher conta que ele tem uma bala em seu crânio e o sujeito consegue murmurar o nome de Ingrid. Apavorada, Carmen grita por ajuda. Tonha chega na pracinha, onde Braulio, Dolores e Vicente estão comendo, enquanto o garoto faz sua vigília no centro de saúde. A mulher faz o maior escândalo, porém Braulio explica que está tentando se aproximar do rapaz, apoiando-o, pois querendo ou não, ele está muito preocupado com Ramiro. Ele ainda joga na cara da ex que ela é a única culpada por tudo o que está acontecendo, pois mentiu para os dois, por muitos anos. A empregada resolve botar banca, mas Braulio corta o embalo e diz: "Você não precisa se preocupar com Vicente, pois eu estou cuidando dele, coisa que você não faz. A presença de Dolores, para mim, me dá paz, ao contrário de você, que sempre está preocupada em buscar uma discussão. Eu nunca menti que sempre fui apaixonado por ela." Mas Tonha não se conforma e grita com Dolores, dizendo que ela não deveria estar ali. Dolores, com a maior calma, responde que talvez ela tenha razão e, como não gosta de escândalos, vai embora. Ela ainda pede desculpas por não saber que a mulher iria acompanhá-los e oferece um cafezinho para a rival, que fica com a maior cara de tacho. Elisa chega em casa e, depois que Dolores desabafa sobre o encontro que teve com Tonha mais cedo, conta que descobriu que foi a própria Ingrid quem atirou em Ramiro. A empregada não perde a oportunidade de elogiar Damião e ainda confessa que acha o rapaz muito nobre. A moça comenta que espera que seu noivo veja desta maneira, quando souber o que aconteceu, mas tem uma dúvida. Elisa diz que não entende por que Damião perguntou a Ingrid se Gael tinha noção dos planos da mãe para se livrar de Ramiro. Dolores resolve dar um palpite, dizendo que não importa quem atirou, pois a pobre mulher estava tentando se defender do miserável do Ramiro, mas Elisa revela que tem lá suas dúvidas. Ela conta que foi procurar Ingrid, que afirmou que Ramiro sabe de segredos importantes sobre o passado de Carmen e que os guardou durante todos estes anos. A moça lembra que as duas foram a tal casinha que pertence à tia, e a mulher falava o tempo todo de umas passagens aéreas que estava procurando e que poderiam esclarecer muita coisa, mas não entendeu bem do que ela estava falando. Dolores pede que a moça tome cuidado, dizendo que tudo está muito estranho, porém, Elisa surpreende a mulher com mais uma, contando que pegou Almerinda na sepultura de sua mãe e que ela fez muitas perguntas sobre o passado de Carmen. A garota ainda diz que tem certeza de que a mãe de Damião está com suspeitas de que algo está acontecendo. E por falar em Almerinda, a mulher está totalmente perdida em seus pensamentos. Ela recorda de um encontro que teve com Estefânia, quando a mãe de Elisa foi pedir explicações sobre a fofoca que estava espalhando pelo povoado, e ainda assegurou que não foi e nunca tinha sido amante de Rogério. Alguns segundos depois, Almerinda sai de casa e acaba tomando o maior susto com Damião, que estava na varanda. O rapaz quer saber aonde ela vai àquela hora da noite, e a fazendeira conta que vai jantar com uma amiga. Porém, o rapaz diz que achava que a única amiga que a mãe tinha era Betânia, e sabe que elas brigaram. A mulher diz que tem algumas conhecidas e só sai com elas quando está entediada. Nesse meio tempo, Ingrid chega à casa paroquial procurando pelo filho. O padre diz que o rapaz não está, mas antes de sair, disse que precisava pensar se entregava ou não a mãe para a polícia, pois descobriu a verdade sobre quem disparou e Damião assumiu a culpa. Ingrid jura que quando ela conversar com seu filho, ele com certeza vai entendê-la e pede ao padre que entregue ao rapaz o presente que levou. Mas Lupe resolve avisar a mulher que ela deveria mudar de tática, pois a desilusão de Gael não vai ser consertada nem com presentes, nem com pastéis. Mas a mulher diz que já conseguiu fazer as pazes com o rapaz antes e vai voltar a fazer de novo. Porém, o sacerdote, que aliás, além de lindo, é o máximo quando resolve encarar alguém e dizer as verdades, conta a Ingrid: "Gael é muito nobre, mas não é burro. Ele já se deu conta que você mentiu para ele e sabe que você não voltou a esse povoado para recuperar a relação entre mãe e filho. E eu sei que, na verdade, você veio reclamar a parte que cabe a Gael, da fortuna de Rogério." A mulher contesta e diz que, se fosse assim, já teria contado a verdade ao rapaz há muito tempo. Lupe a interrompe e afirma que tem certeza que, apesar de Gael ter dito que a mãe prometera revelar quem seria seu pai, vai voltar atrás e manter o segredo escondido, pois, com a desconfiança do rapaz, não sabe mais se ele está disposto a incluí-la em sua vida. Ingrid não se faz de rogada e diz que o sacerdote tem a mente suja, pedindo que o homem entregue a Gael o presente e o avise que não poderá comparecer ao casamento do rapaz.
Mas antes que ela saia, o religioso pergunta se ela vai embora do povoado para evitar a prisão. Ingrid diz que não sabe o que vai fazer, mas Lupe deixa claro que mesmo que ele saiba que é irmão de Damião, tem certeza de que o rapaz não vai aceitar nada. Nesse meio tempo, Almerinda chega à fazenda de Ramiro, procurando por Ingrid, e encontra a casa toda revirada. Do centro de saúde, Carmen liga para a rival, e quem atende é Almerinda. A tia de Elisa reconhece a voz da fazendeira e quer saber o que ela está fazendo na casa de Ingrid. A mulher explica que está ali para pegar algumas coisas que Ramiro escondeu durante anos, e tem a ver com Rogério e com Estefânia, e desliga o telefone. Edmundo chega para seu plantão no centro de saúde do povoado e encontra Carmen. Obviamente, a Jararacuçu não consegue guardar a língua dentro da boca e conta ao médico que Ramiro acordou. Porém, ao chegarem ao quarto do sujeito, Dr. Tobar e Carmen têm uma surpresinha. Ramiro evadiu do recinto. Já é tarde quando Ingrid chega em casa e percebe que Almerinda já chegou. Ela tira as passagens da bolsa, abre um sorriso, mas é surpreendida por Ramiro. Ingrid tenta gritar, mas ele tapa sua boca e a arrasta para fora da fazenda. E enquanto Elisa e Dolores conversam sobre o casamento da moça, que tem certeza que está na hora de devolver ao noivo tudo o que ele lhe deu durante anos, Gael chega à fazenda de Ramiro e dá de cara com Almerinda. O rapaz pede que a mulher saia, pois precisa conversar com a mãe e precisa solucionar tudo, avisando que se realmente a mulher planejou tudo para matar Ramiro, ele mesmo vai avisar a polícia. Antes de ir embora, Almerinda diz que Ingrid não está, mas pede ao rapaz que diga à mulher que não gosta de ser deixada plantada feito um 2 de paus, e sua oferta acaba no dia seguinte ao meio-dia. Enquanto isso, Ramiro continua segurando Ingrid, escondido em um canto qualquer da fazenda. Ele diz à mulher que Gael ainda está dentro de casa e vai levá-la para um lugar onde ninguém vai encontrá-la. E enquanto Damião tenta entrar tarde da noite no quarto de Florência, Ramiro leva Ingrid para a casinha azul e a amarra numa cadeira, apesar de estar se sentindo muito mal. Ela tenta convencê-lo a voltar para o centro médico, mas ele não dá a menor bola. Apenas pede que ela fale mais baixo porque está com muita dor de cabeça. Ingrid quer saber o que ele pretende fazer. Ele diz que vai matá-la da mesma forma como ela tentou fazer com ele. Ingrid tenta reagir, mas ele soca a mulher na cadeira e pergunta o que Almerinda foi fazer na sua fazenda. Ramiro quer saber quanto dinheiro a fazendeira ofereceu desta vez, para que a mulher desse com a língua nos dentes. Completamente louco, ele resolve vasculhar a bolsa de Ingrid e encontra as passagens. Rindo, ele estava procurando aquilo fazia tempo e não pensou que fosse encontrá-las. O sujeito pega uma faixa de cetim do roupão de Ingrid e tenta amordaçá-la. A mulher se defende como pode, mas ele acaba conseguindo e diz para ela chorar bastante porque é a última vez que vai fazer isso. Calmamente, o sujeito se senta e diz a Ingrid que quer conversar, começando pelo dia em que ele atirou da pocilga em que morava logo quando chegou ao povoado. O infeliz lembra dos momentos que tiveram naquela casinha e de tudo o que fez por ela. Mas ele não para por aí e joga na cara de Ingrid. Depois de tudo que fiz por você, você me traiu, me deixou atirado como um cachorro sem dono, tentou me matar e ainda por cima me colocou a fama de ser um abusador. A dor na cabeça de Ramiro piora e Ingrid aproveita para golpeá-lo e fugir. O sujeito consegue agarrá-la pelas pernas e Ingrid acaba batendo a cabeça e cai, inconsciente. Com dificuldade, Ramiro tenta acordar a mulher, sem êxito, e acaba desmaiando ao lado dela. Minutos depois, Almerinda chega em casa e dá de cara com o filho. O rapaz quer saber o que a mãe está aprontando desta vez e ela pede que os dois façam uma trégua. Mas Damião quer saber o que vai acontecer com a céu aberto, agora que Ramiro está internado. A fazendeira sugere que o filho compre aquelas terras, pois a processadora está perdendo fornecedores, e esta poderia ser uma saída para a empresa. Depois de algumas horas, Ingrid acaba recobrando a consciência e percebe que está em uma cova, cavada por Ramiro. O rapaz, que não está nada bem da cachola, canta, sentado na beira do buraco, e diz que estava esperando ela acordar. Ramiro explica que aquela cova era para Carmen, mas não chegou a usar e resolveu guardar, se por acaso um dia tivesse necessidade, e agora vai usar com ela. Ele ainda mostra a bolsa da mulher e as passagens aéreas. Agora, ele pede que ela guarde tudo com ela e avisa que vai enterrá-la viva, sem que leve toda a noite, e com muita dificuldade, ele começa a jogar terra no buraco, ainda cantarolando. Ingrid fica cada vez mais desesperada, e ele diz para ela ficar com os olhos abertos, para ver tudo bem direitinho. Ramiro desmaia ao lado da cova de Ingrid,
e não consegue completar o serviço. A mulher já tem terra até o pescoço, mas ainda está viva. Por mais que grite, ninguém a escuta. O sujeito acaba recobrando a consciência e continua a tarefa. O dia amanhece e, mais uma vez, Ramiro está desmaiado perto da cova. Só que desta vez, ele acabou de tapar todo o buraco. Fora da casinha, ele caminha por cima da cova e cai novamente desacordado. Enquanto isso, Edmundo conversa com o neurologista sobre a fuga de Ramiro. Eles concordam que não dá para saber o que está acontecendo com o rapaz, mas ele deve estar muito fraco e desidratado. Braulio e Vicente chegam ao centro de saúde para saber de Ramiro e descobrem que o sujeito fugiu. Neste meio tempo, Damião vai à casa de Elisa e diz que quer falar com ela sobre Gael. A moça diz que vai falar com o noivo sobre o assunto. O rapaz, no entanto, avisa que também está ali para falar sobre a céu aberto, e Elisa diz que este assunto ele terá que tratar diretamente com sua tia. Mas Damião insiste e pergunta se ela se lembra do acordo que Augusto fez com Ramiro. A garota diz que sabe, mas não entende o que isso tem a ver com ele. O rapaz explica então que este acordo tem a ver com ele, pois descobriu que é sua mãe quem está por trás de tudo isso, pois queria ficar com as terras e usou o bandido para conseguir isso. Elisa se revolta com mais uma armadilha da mãe do rapaz, mas ele continua explicando que Almerinda acha que a compra da propriedade poderia ser a solução para a processadora, e que, se ela ou a tia pensarem em vendê-las, não precisam fazer por uma mixaria como Ramiro estava oferecendo, pois ele está disposto a pagar o que valem. Porém, a moça deixa claro que, se sua tia quiser vender, é ela quem vai comprar, pois não pensa em deixar aquelas terras para sua principal concorrente. Os dois começam a discutir, mas o mundo para eles quando os dois se abraçam e quase se beijam. Damião resiste e vai embora, deixando Elisa com o gostinho de quero mais. Do lado de fora, Gael encontra Damião, e ele diz que foi falar com Elisa sobre as terras de seu pai, mas o filho do padre pede ao amigo para ir embora do povoado, pois não se sente seguro em relação a Elisa e sabe que os dois não serão felizes enquanto o rapaz estiver no povoado. Na casa do Zarango, Almerinda, que está entretida com os preparativos para a festa de casamento do filho, recebe a visita de Carmen, e na casa de Elisa, ela conta a Gael que Damião afirmou que Ramiro não passava de um laranja no acordo de venda das terras da fazenda de seu pai, pois Almerinda tinha certeza que se ela aparecesse à frente do negócio, não conseguiria comprar a propriedade. A moça quer saber o que ele e Damião conversaram no jardim, e Gael explica que trocaram apenas umas poucas palavras, mas está preocupado com a situação da mãe, contando que foi procurá-la na noite anterior, mas não a encontrou. O rapaz está cheio de dúvidas e não tem certeza que Ingrid esteja dizendo a verdade sobre o que aconteceu com Ramiro. Enquanto isso, Ramiro continua se perdendo no mato, entre momentos de lucidez e desmaios. Paloma acaba encontrando o sujeito perto de sua casa, inconsciente. Alucinando, ele vê o rosto de Remédios e começa a delirar, dizendo que ela foi a única que realmente o amou. A moça fica toda confusa e não sabe o que pensar. Neste meio tempo, Sabrina chega à penitenciária para visitar Paulo. O rapaz quer saber por que ela mentiu, e a garota responde que fez isso para que ele se desse conta de que não podia terminar com ela daquela maneira e quer saber por que ele fez aquilo. O rapaz diz que se cansou dela e jamais iria se casar com uma estúpida como ela. Sabrina não se faz de rogada e diz a ele para se enxergar, pois foi ele quem acabou se dando mal. Mas antes de sair, a garota pergunta se o playboy quer que ela dê algum recado para Florência, e ele diz para ela perguntar à noivinha o que ela pretendia fazer com seu bebê, depois que ele nascesse, e revela que a moça ia roubar a criança, para enganar Damião. E na casa de Almerinda, ela resolve revelar a Carmen que Ingrid insinuou ter provas que mostrariam que ela odiou a mulher errada por toda a sua vida, pois demonstrariam a inocência de Estefânia. A fazendeira vai mais longe e diz que, se o que Ingrid estiver dizendo for verdade, só existiriam duas possibilidades. Ou o marido iria fugir com uma amante a qual ela desconhece, ou esta amante seria ela. Carmen fica nervosa e diz que o que Almerinda está dizendo é um absurdo, mas a fazendeira nota que a mulher ficou muito alterada. Carmen manda Almerinda perguntar a Ramiro, já que Ingrid disse que ele sabia de todos os segredos de Rogério, e ainda conta que o sujeito fugiu do hospital. Ela ainda diz que Ingrid não está mais no povoado, pois preferiu salvar a própria pele. Mas Almerinda deixa claro que, com Ingrid ou sem Ingrid, vai descobrir a verdade sobre a amante que iria fugir com seu marido e ainda revela: se por acaso eu descobrir que foi você quem enganou a todos durante todo este tempo, não vou deixar pedra sobre pedra e vou usar todo o meu poder e meu dinheiro para fazer você pagar pelo que fez.
Neste meio tempo, Paulo consegue a atenção de Sabrina e conta tudo sobre o plano de Florência, para obrigar Damião a se casar com ela. O rapaz ainda diz que a moça é seca e não pode ter filhos, por isso queria se aproveitar da gravidez da cabeleireira para que ninguém descobrisse sua falsa barriga, e roubando o bebê de Sabrina, daria um neto a Almerinda e um filho a Damião. Como se não bastasse, ele diz ainda que fez o papel de namoradinho apaixonado, e depois que a criança nascesse, ele deveria dizer que o bebê havia morrido. Furioso, ele diz que não é justo ficar preso daquela maneira, enquanto sua sobrinha desfruta do bom e do melhor na casa do Zarango. Para completar, ele diz: agora você já sabe por que te jurava amor, quando na verdade não te suportava. E você, como uma imbecil, caiu no meu papo como um patinho. Você nunca me interessou. Na verdade, tudo fazia parte de um negócio, pois este filho que você ia ter seria um herdeiro do Zarango, se fosse parar nas mãos de Florência. Na Lagoa Azul, Paloma consegue arrastar Ramiro até a casa de sua avó e pede que ela o ajude, explicando que encontrou o rapaz inconsciente no meio do mato. Mas Ramona se recusa e diz que a moça deveria deixá-lo atirado onde o encontrou. Mas diante da insistência da moça, a curandeira resolve ajudar. Paloma pede que a avó fique com ele até que ela consiga chegar ao centro de saúde e conseguir que a ambulância vá buscá-lo. Da cadeia, Paulo resolve ligar para Florência e diz que mandou um presente de casamento. A moça quer saber o que é, mas ele grita dizendo que é uma surpresa, mas tem certeza que ela vai se arrepender de tê-la abandonado à própria sorte. Mas, quando desliga o telefone, o policial avisa ao playboy que seu advogado está ali e traz boas notícias. Enquanto isso, Gael e Elisa cavalgam pelas terras da Céu Aberto, e mais uma vez, Damião, que também está por ali, vê os dois se beijando. Paloma consegue chegar ao centro de saúde e conta a Edmundo que encontrou Ramiro no mato, perto da casa de sua avó, e deixou o sujeito com Ramona. Vicente, que estava no hospital com Braulio, ouve tudo e sai correndo. Enquanto isso, Ramona coloca suas ervas no ferimento de Ramiro e ainda lhe dá um chá, dizendo que está salvando a vida do rapaz. Damião chega em casa e Almerinda tenta fazer as pazes com o filho. Ela explica que não tinha a intenção de roubar Augusto e iria oferecer o valor justo pelas terras do fazendeiro. Mas o rapaz alega que o que Ramiro ofereceu a ele estava muito abaixo do valor real da propriedade. Ele diz ainda que Elisa pretende comprar as terras da tia e os dois concluem que Ramiro deve ter ficado com parte do dinheiro que ela deu para a entrada no negócio. Quando a discussão começa a engrossar, a fazendeira conta que Ramiro acordou e fugiu do hospital. Ela resolve dar seu 45 prata com cabo de osso entalhado. Carmen também chega em casa e conta a Elisa sobre Ramiro. Mas a moça tem outro assunto para tratar e quer saber se ela continua com a ideia de vender sua parte nas terras para o sujeito. Elisa então resolve dizer que, na verdade, quem vai comprar as terras da Céu Aberto é Almerinda. Porém, a mulher deixa claro que vai vender para o primeiro que aparecer e pagar um preço justo. Elisa avisa que vai lutar por sua herança e diz à tia que ela pode ir tratando de se mudar para a casinha azul. Florência entra no quarto do marido e vê o rapaz admirando o revólver que ganhou da mãe. A mulher diz que no dia seguinte vão se casar no religioso e que sabe que o lugar dele é, e sempre foi o povoado de Ermita. O rapaz fica surpreso com a mudança de atitude da esposa e ela diz que sabe o quanto ele tem se sacrificado e coisa e tals, mas promete que o dia seguinte será um dia muito especial para todos. Em seu consultório, Edmundo conta a Gael que Paloma encontrou Ramiro desmaiado no mato perto de sua casa e o levou para a casa de Ramona, onde o rapaz está muito mal. O médico avisa que já mandou uma ambulância buscá-lo e o filho do padre conta que precisa falar com o sujeito, pois está muito preocupado com sua mãe, pois não a encontrou. Edmundo, então, diz a Gael que falou com ela à noite e confirmou algumas coisas desagradáveis. O rapaz pede ao médico que não esconda nada, e o doutor conta que Ingrid e Ramiro são casados, e o que mais o magoou é que ela se casou quando os dois já estavam namorando. Tobar ainda revela que a mulher planejou tudo, inclusive o tiro em Ramiro, apenas movida pela ambição, e que avisou a ela que iria avisar a polícia pela manhã, sobre tudo o que ela fez. Por isso, o médico acha que ela foi embora do povoado. Edmundo conta a Gael que ainda não a denunciou, pois queria conversar com ele primeiro. O rapaz diz a ele que então os dois devem fazer isso imediatamente. Na casa de Ramona, Ramiro escuta as sirenes e se apavora. Mas a curandeira explica que é uma ambulância que está indo buscá-lo. O sujeito diz que não quer voltar ao centro de saúde, e a mulher decreta: "Por mim você pode fazer o que quiser. A bala que você tem na cabeça já não vai mais matá-lo."
A sua dor de cabeça sumiu por um tempo graças às minhas ervas, mas vai voltar logo, e você vai padecer dia e noite pelo resto dos seus dias. Portanto, lembre bem como você está se sentindo agora, Ramiro Mendonça. Porque quando a dor de cabeça voltar, e for insuportável a ponto de você querer estar morto, vai voltar aqui atrás dos meus remédios. Mas esta foi a primeira e a última vez que te tratei. Mal Ramona termina de falar, Vicente entra correndo e abraça o sujeito, feliz porque o pai está bem, mas tudo o que recebe é um safanão. Os enfermeiros entram com a maca, mas ele diz que é capaz de caminhar até o carro. Vicente tenta ir atrás do pai, mas Ramona o impede, dizendo que ele não quer saber do garoto e espera que quando ele se der conta de que Ramiro não o aceita como filho, pode ser tarde demais. Enquanto isso, mais um rolo está prestes a estourar em Ermita. É que Sabrina, de volta ao povoado para o casamento de Florência, resolve convidar a moça e Elisa para um café no bar da cidade e diz que vai contar tudo o que sabe sobre a armadilha da esposa do rapaz, para garantir que Damião se casasse com ela. Nesse meio tempo, Ramiro, acompanhado por Braulio e Vicente, chega à sua casa, na fazenda, e vê que o local está todo revirado. Ele diz que não pretende voltar ao centro médico e se sente bem o suficiente para ficar em casa. Braulio quer ir embora e levar o filho, mas o rapaz quer ficar. Porém, Ramiro dá um basta e diz que não quer o garoto ali e prefere ficar sozinho. No bar, Elisa diz a Sabrina que não se interessa por nada do que ela tem a dizer sobre Florência, pois também vai casar-se e abriu mão há muito tempo de Damião, que aliás já está casado com a moça. Mas Sabrina não para de falar e diz que foi ver Paulo na cadeia e ele contou sobre a falsa gravidez da sobrinha. Mas Florência mostra a barriga e consegue convencer a moça que seu tio mentiu novamente. Nesse meio tempo, Tobar conta a Gael e Paloma que Ramiro não quis voltar ao hospital. Henrique conta que foi convidar o pai e a noiva para jantar, pois tem uma surpresa. Sem graça, o cowboy sai cheio de ciúmes, quando vê o engenheiro abraçar a secretária. Mas, quando o rapaz sai, Paloma vai atrás e fecha a porta do consultório. Ela diz que sente muito pelo que aconteceu entre sua mãe e Ramiro, mas aproveita para felicitá-lo por seu casamento. Na igreja, Ramona diz ao padre que não acredita que a neta vá conseguir retomar sua vida com o casamento com Henrique, pois duvida que o filho que ela está esperando seja dele. Lupe pergunta se ela sabe de quem é, mas a curandeira responde que tanto ela, quanto ele, desconfiam que seja da mesma pessoa. O sacerdote revela que os 4 amigos estão tomando decisões erradas e quer que a curandeira o ajude a resolver a situação. O religioso pede que ela finalmente conte tudo o que sabe e que aconteceu há muitos anos. Mas a mulher diz que a única vez que falou sobre isso, um homem perdeu a vida, e ela não pensa em correr o mesmo risco. Porém, Guadalupe argumenta que o passado prejudicou muito Elisa e Damião e também, indiretamente, a Gael. Mas Ramona diz que não vai abrir o bico e vai embora gritando que vai manter seu silêncio. Já é tarde quando Ramiro chega a céu aberto, procurando por Carmen e surpreende Gael e Elisa. Por mais que Dolores tente impedir o rapaz de entrar, ele invade a casa e diz a Gael que não sabe onde Ingrid está, pois quando chegou em casa, ela tinha levado suas coisas e ainda conta que foi ela quem atirou em sua cabeça. Elisa quer saber o que ele está fazendo ali e o sujeito explica, mostrando a maleta cheia de dinheiro, que foi levar o adiantamento do pagamento pelas terras de Carmen. Mas a moça argumenta que não vai permitir que a propriedade seja vendida para ele, pois sabe que Almerinda está por trás de tudo. Porém, o bandido argumenta que a fazendeira não tem nada a ver com isso, já que não trabalha mais para ela. Mesmo Elisa mandando o sujeito vazar, ele não dá a mínima e joga a mala com o dinheiro em cima de uma mesa. Gael se irrita e tenta tirá-lo à força, mas ele diz para o rapaz não tocar nele. O cowboy fica com mais raiva ainda e agora quer saber se o infeliz vai bater nele como fazia com sua mãe, mas Ramiro revela: "Eu nunca fiz nada a Ingrid. Tudo era um plano dela para conquistar seu coração." Elisa insiste e abre a porta. Indignado, o homem pega a maleta e vai embora. Do outro lado da cidade, Carmen e Almerinda conversam sobre o sumiço de Ingrid. Mas a madrasta de Elisa diz que descobriu que ela iria comprar as propriedades de seu marido, através de Ramiro. Mas a fazendeira conta que não tem mais interesse nas terras, e o rapaz está agindo por conta própria, apesar de usar o dinheiro que ela tinha lhe dado para o negócio e completa, lembrando que deu muito mais do que a quantia que Ramiro está oferecendo. Nesse meio tempo, Gael abre seu coração para Elisa e confessa que está cansado de ser abandonado, pedindo que a moça não faça isso com ele. Ela assegura que no dia seguinte serão marido e mulher e tem certeza que vai retribuir o amor do rapaz, pois ele foi o único que sempre ficou ao seu lado,
e a defendeu nos momentos mais difíceis. Carmen chega em casa tarde e pega Dolores e Elisa deitadas no quarto da moça conversando. Ela vê o vestido de noiva que a empregada deu e tira sarro da moça, dizendo que aquele vestido e o noivo estão no mesmo nível. Para variar, as duas trocam farpas e acabam discutindo. Nesse meio tempo, Gael chega em casa e descobre que o padre preparou um jantar especial para os dois. Lupe diz que quer que os dois passem um tempo juntos, mas afirma que não vai ao casamento do rapaz. Triste, Gael conta que Ingrid também não estará presente à cerimônia, pois foi embora da cidade. O sacerdote, vendo a tristeza do rapaz, lembra que Ingrid deixou um presente de casamento para ele. No dia seguinte, logo cedo, Ramona vai visitar Elisa e diz que levou um presente de casamento para a moça, que está se arrumando para o casamento. A curandeira entrega o amuleto da moça e conta que Florência lhe fez uma promessa e o prazo para que ela cumpra o que prometeu se encerra naquele dia. A mocinha quer saber do que se trata, mas Ramona diz que, se tudo sair como ela espera, todos vão saber do que se trata naquele mesmo dia, e não aceita que Elisa devolva o amuleto, pois vai precisar dele. E Damião, que também está se arrumando para o casamento, aparece todo molhado, enrolado em uma toalhinha, exibindo seu maravilhoso abdômen. Editor, dá só uma congelada. Continuando, Florência entra no quarto do marido e entrega a ele seu amuleto, avisando que naquele dia ele vai entender muitas coisas, e finalmente, todas as mentiras serão reveladas. Porém, o rapaz quer que ela explique sobre o que está falando e pergunta por que ela escondeu seu amuleto. A moça afirma que não o escondeu e sim, o encontrou no quarto de Almerinda. O rapaz acha que a esposa não está contando tudo o que está tramando, mas ela é salva pelo gongo com a chegada de Guadalupe. Nesse meio tempo, Almerinda vai ver Ramiro. Ele acha que a fazendeira está ali por se importar com sua saúde, mas ela deixa claro que lamenta muito que a bala que está na sua cabeça não o tenha matado, e conta que foi falar com Ingrid. Ramiro diz que a mulher juntou suas coisas e foi embora do povoado, mas Almerinda diz que o que ele está dizendo não faz sentido, pois ela jamais deixaria o povoado de mãos abanando. Almerinda ainda revela que Ingrid estava disposta a vender a ela as passagens de avião que o bandido comprou para Rogério fugir com a amante do povoado e que ele guardou por todos aqueles anos. A mulher lembra que ela mesma tinha encontrado o recibo de compra das passagens no escritório do sujeito e que ele assegurou que Rogério ia embora com Estefânia. Porém, imagina que a mulher que ia fugir com seu marido não era a mãe de Elisa. Ramiro diz que pode ser que sim, pode ser que não, mas as passagens têm um preço. Ele resolve pedir a metade da processadora e Almerinda cai na gargalhada, dizendo que ele jamais vai fazer parte dos negócios da família. Enquanto isso, Dolores chega afobada ao quarto de Elisa, dizendo que Sabrina está ali. A garota deseja felicidades pelo casamento e também pede desculpas pelo que aconteceu no dia anterior. Mas antes que a garota vá embora, Elisa pergunta o que exatamente Paulo lhe disse, e a moça responde: "Quando fui ver Paulo na cadeia, antes de vir para cá, ele me disse que nunca gostou de mim, e só se envolveu comigo para que eu engravidasse e conseguisse um bebê para sua sobrinha, pois segundo ele, Florência não pode ter filhos." E o príncipe encantado da novela, que já está pronto para o casamento, todo vestido de branco, resolve dar uma volta pelo jardim e encontra Ramona. Ela diz que foi desejar-lhe sorte, pois ele vai precisar, e ainda diz que mais uma vez reforça a força dos amuletos, que funcionam desde que um homem e uma mulher os usem ao mesmo tempo. Damião lembra que ela, uma vez, disse que ninguém pode escapar de seu destino, e sorrindo, a curandeira diz que é exatamente isso que vai acontecer. Almerinda aparece e, interrompendo a conversa, manda o filho terminar de se arrumar, pois os convidados já devem estar chegando. Assim que Damião sai, a fazendeira quer saber o que Ramona tanto conversava com seu filho, e ela explica que foi verificar se cumpriram a promessa que haviam feito e ainda revela que ela e o rapaz são velhos amigos. Irritada, Almerinda manda a mulher para fora de sua casa. Mas esta não é a única visita que Damião recebe antes do casamento. Paulo também aparece com a cara toda amarrotada, dizendo que jamais perderia o casamento de sua sobrinha, e é ele quem vai levá-la ao altar. Damião quer saber quando o sujeito deixou a cadeia, e ele explica que foi naquela manhã e só parou para comprar um terno, indo direto para a fazenda do Zarango. Almerinda aparece, e o playboy elogia a elegância da mulher, dizendo que, seguido a visse, com certeza cairia morto aos pés dela. A fazendeira avisa que a presença dele naquela casa não é bem-vinda, mas Paulo não se faz de rogado e lembra que é um dia especial, pois é o dia do casamento de Damião e sua sobrinha, e, portanto, não poderia deixar de estar ali, pois é a única família de Florência.
Segundos depois, o palhaço vai ao quarto da moça, que está abraçada ao vestido de noiva. Ele bate a porta e se anuncia. Florência abre a porta e pergunta o que ele está fazendo ali, jurando que ele vai se arrepender se estragar seu casamento. Mas o nojento resolve argumentar e diz: tenho que confessar que realmente não imaginei que você fosse capaz de enganar por tanto tempo o estúpido do Damião, e muito menos a jararaca da tua sogra. Furiosa, Florência diz ao tio que recebeu o presente que ele mandou e, no dia anterior, Sabrina contou a ela tudo o que o idiota disse quando a mocinha foi visitá-lo na cadeia. Paulo, entretanto, diz a Florência que para ele é muito mais conveniente ficar calado em troca de uma boa mesada mensal pelo seu silêncio. O rapaz ainda diz que os dois podem combinar tudo depois do casamento, mas antes de sair, lembra o que fez para salvar a pele da sobrinha. Gael também está pronto para o casamento, e Lupe se surpreende com a elegância do rapaz, que pede a bênção ao sacerdote. Mas antes de sair, o moço pede a Lupe que pelo menos o acompanhe ao casamento no civil, que vai acontecer depois da cerimônia na igreja. Lúcio, por sua vez, vai buscar Elisa para levá-la à igreja, e acaba tendo uma conversinha com Carmen, avisando que depois do casamento, ela vai se dar conta do que é estar realmente sozinha. Elisa e Dolores aparecem todas arrumadas e o velho se anima, dizendo que as duas podem ir para a caminhonete. Na casa do Zarango, os convidados chegam, mas Almerinda está preocupada com Florência, que não aparece. Damião diz à mãe que vai ver o que está acontecendo, enquanto ela faz as honras da casa, já que aquela festa é mais dela do que dos noivos. Betânia chega à festa e dá de cara com Paulo. Almerinda diz à amiga que a presença do rapaz foi uma desagradável surpresa para todos, e leva a mulher para outra parte do jardim. Porém, quem vai ter uma surpresa ainda mais desagradável é Damião, que encontra Florência sem barriga e em um vestido vermelho super apertado, para mostrar bem que nunca esteve grávida. Chorando, a moça diz: como você pode ver, Damião, eu não estou esperando um filho. O rapaz não acredita como pode ser enganado durante tanto tempo e agora diz que entende porque ela nunca deixou ele tocar em sua barriga. Mas Florência diz que não existe mais tempo para os dois ficarem discutindo e entrega ao rapaz os papéis do divórcio assinados por ela. E ainda revela que, no envelope, existe uma carta onde explica tudo. Florência ainda revela que devolveu o amuleto dele naquela manhã, pois agora que ele está livre, pode lutar pelo seu grande amor, que é Elisa, e pede que ele corra para impedir o casamento da moça, antes que seja tarde. Do outro lado da cidade, Lúcio leva Elisa para os braços de Gael. A cerimônia começa e Lupe resolve aparecer. Paloma também chega e os dois acabam entrando juntos para assistir o matrimônio. E na capela da casa do Zarango, Almerinda se apavora, pois nem Damião nem Florência aparecem. Pedindo desculpa aos convidados, a mulher vai ver o que está acontecendo, quando a noiva aparece sozinha, vestida de vermelho e sem a barriga, encarando a sogra. No altar, Florência pede que parem com a música e diz, enfrentando novamente a fazendeira: como dá para perceber, Almerinda, eu não estou grávida. Te enganei todo este tempo. Afinal, eu tive a melhor mestre, não é verdade? Você sabe como ninguém manipular a vida dos outros para te satisfazer. Lembra que nesta mesma capela, quando velávamos o corpo de meu pai, te fiz um juramento? Bom, pois o estou cumprindo. Almerinda começa a gritar pelo filho e sai correndo atrás do rapaz. Desesperada, ela vai derrubando tudo pelo caminho, inclusive o enorme bolo de casamento de 3 camadas. A mulher corre por todos os cômodos da casa, mas a única coisa que encontra é a caixa vazia da arma que deu ao seu filho. Em seu cavalo branco, Damião, o príncipe encantado, em sua fatiota branca e gravata borboleta, chega na hora H e grita: Elisa, você não pode se casar com nenhum homem a não ser que seja eu. O padre se mete na frente do cavalo e se ajoelha, pedindo que ele respeite o casamento de Elisa e Gael, pois aquilo é um sacramento de Deus, mas nada impede o rapaz de seguir se aproximando no seu alazão. Passo a passo, Damião avança pelo corredor entre as cadeiras dos convidados, sem despregar os olhos de Elisa. Enfurecido, o rapaz manda Elisa subir na garupa, mas a moça diz que ele só pode estar louco. Gael se mete e diz que o moço só leva sua noiva dali, se ele estiver morto. Damião saca o 45 de prata que ganhou da mãe e aponta para a cara do rapaz, dizendo para ele não obrigá-lo a fazer o que não quer. Mais uma vez, Lupe se mete no meio e tenta proteger Gael com o corpo. Todo mundo resolve se meter e convencer Damião a abaixar a arma. Só que o galo de briga vestido de branco resolve bancar o macho e quase faz uma besteira, indo enfrentar o filho de Almerinda de peito aberto.
mas Gael é contido a tempo pela galera, enquanto Damião continua apontando a arma. Elisa resolve ceder aos pedidos do rapaz e caminha em direção a ele, lentamente, num misto de ódio e amor. Todos ficam atônitos com a atitude da moça. Damião estende a mão para ela e, sem pensar duas vezes, ela sobe no cavalo branco do seu amor. Gael não se conforma e sai correndo atrás do amigo, dizendo que vai matá-lo. Apesar dos milhares de braços tentando segurar o rapaz, ninguém consegue evitar a possível tragédia. E na casa do Zarango, a situação fica cada vez pior. Almerinda está desesperada por não achar o filho e ainda descobre que Florência assinou os papéis de divórcio. Obviamente a notícia deixa a fazendeira ainda mais atônita, pois agora ela tem a certeza de que Damião está com Elisa. Florência e Almerinda se enfrentam. Paulo tenta se meter, mas a fazendeira diz para o rapaz se retirar. Se voltando para Florência, ela revela que não aceita como pôde ser tão idiota durante tanto tempo. A moça se aproveita da situação e joga na cara da megera de botas. Você pisoteou a minha dignidade, meu orgulho, minha honra. Me humilhou tanto que estive a ponto de me perder de mim mesma. Agora me diga, Almerinda, como você se sente estando no meu lugar? Como você se sente sendo o fantoche de alguém? Almerinda perde a pose e levanta a mão para dar um tapa na cara de Florência, mas ela se defende e avisa para a mulher não encostar a mão. Paulo também defende a sobrinha. Almerinda tenta novamente, mas não consegue bater em Florência. Mas a moça ainda joga na cara da ex-sogra que, graças a ela, Damião vai ser muito feliz. A fazendeira expulsa a moça e o tio de sua casa, dizendo que ela tem apenas 5 minutos para sair dali. Florência diz que já está com tudo pronto para ir embora, mas quando chega ao quarto, tem que ouvir um sermão de Paulo, que quer saber como ela foi tão idiota e estragou a vida dos dois daquela maneira. Florência enfrenta o tio e, apesar da violência dele, deixa claro que não vai sustentar o homem, como fez seu pai a vida toda. Enquanto tudo isso está acontecendo em Ermita, Ramiro aproveita para ver Carmen, que está sozinha em casa, e conta que Ingrid está morta. O homem joga a maleta com o dinheiro em cima da mesa, avisando que está ali para fechar o negócio das terras, mas a mulher revela que não existe mais nenhum acordo entre eles. E enquanto Almerinda quebra tudo, em prantos, Carmen diz a Ramiro que sabe que a grana é da fazendeira. O rapaz explica que tinha um trato com a antiga patroa e que aquele dinheiro é dele. Mas a mulher responde que não vai vender a fazenda por uma mixaria. Ramiro ameaça denunciar Carmen por descumprimento de contrato. Carmen responde que acha muito bom ele fazer isso, pois assim pode pedir que chequem a veracidade do documento e aí pode provar que tudo aquilo é falso. Indignado, o bandido pega o dinheiro para ir embora, mas a bruaca oxigenada diz que está disposta a vender a propriedade para ele, mas desde que seja a um preço justo. Algumas horas depois, Paloma chega em casa feliz da vida para contar a novidade à avó, mas a mulher diz que já sabe que Elisa e Gael não se casaram. A moça quer saber como ela sabia disso, e a curandeira diz que tinha uma intuição. Paloma conta em detalhes o que aconteceu e diz que tem pena de Florência, mas Ramona conta que a moça estava mentindo quanto à sua gravidez, e ela havia prometido que iria dar o divórcio a Damião. Mas avisa a neta que ela não crie falsas esperanças em relação a Gael. A moça também deixa claro que não pretende mudar de planos. Do outro lado da cidade, Guadalupe vai ver a irmã contando que já soube de tudo o que aconteceu. Almerinda só tem forças para dizer que seu filho foi embora cheio de ódio por ela, pois Florência o fez acreditar que as duas estavam mancomunadas no plano da falsa gravidez. O padre ainda conta que Damião obrigou Elisa a ir embora com ele, quando ela estava se casando com Gael. Naquela noite, mais maluco do que nunca, Ramiro se entope de remédio enquanto lembra das palavras de Ramona que o avisou que ele voltaria a procurá-la e ela não estará disponível para atendê-lo. Betânia, por sua vez, corre para a casa de Carmen e conta sobre a cena de cinema que aconteceu no casamento de Elisa. Ela ainda conta que Gael está desesperado atrás de Damião e já avisou a todo o mundo que, se encontrar o filho de Almerinda, vai matá-lo. Gael, por sua vez, continua procurando por Elisa, sem conseguir encontrar a moça. Ele amaldiçoa Damião e jura que ele vai morrer. Enquanto isso, Damião, Elisa e o cavalo branco caminham pela beira do mar. O rapaz diz que os dois vão precisar encontrar um lugar para passar a noite, mas a moça não dá nenhuma palavra. Eles chegam a uma cabana e Damião avisa Elisa para não tentar nada, enquanto ele aluga o local para os dois ficarem. Mas quando o rapaz olha para o lado, vê que Elisa fugiu correndo. Ele vai atrás e consegue alcançar a moça. Finalmente ela diz que o rapaz não podia ter feito o que fez, nem com ela, nem com Gael, mas ele explica que nunca conseguiria permitir que ela se casasse com outro homem. A moça continua gritando que o odeia e não quer mais ficar ao lado dele,
mas o rapaz a abraça. Esperta, a moça consegue pegar o revólver do rapaz e aponta para a cara dele, mas Damião grita: "Eu não te trouxe até aqui para te perder novamente. Se você atirar, vou entender que realmente não significo nada para você. Então você decide. Dispara, Elisa. Dispara de uma vez." Elisa diz a Damião para não duvidar dela, pois é capaz de disparar o revólver. Ele a desafia e a moça atira para o alto, mas a arma está sem balas. Furiosa, ela grita que o rapaz mentiu para ela e para todos. Damião agarra a moça novamente, mas ela grita que ele merecia morrer por tudo o que fez até o momento em que ela ia se casar. Gritando, ela jura que ama Gael, mais do que qualquer coisa na vida, e o que sente pelo noivo não se compara ao que sentia por ele. Mas o moço não se convence. Agarra Elisa pela cintura e a arrasta pela areia da praia, dizendo que já conseguiu um lugar para passarem a noite. Enquanto isso, totalmente sozinha na fazenda, Carmen se dá conta de que não tem mais nada, nem ninguém. No centro médico de Ermita, Ramiro aparece do nada, reclamando de dor de cabeça e diz que já tomou todos os remédios que ele mandou. Nesse meio tempo, Elisa continua brigando com Damião e se recusa a passar a noite com ele na cabana alugada. A moça quer saber até onde ele está disposto a chegar, pois já disse que não quer mais nada com o antigo bofe. Ela insiste em voltar para Gael, mas Damião avisa que isso não vai acontecer e afirma: "Você até pode não querer nada comigo, mas também não vai ficar com outro homem." Elisa muda de tática e de postura. A moça finge que é uma vadia e diz que ele é um idiota por não ter percebido que tudo o que dizem dela é verdade e revela que se entregou a Gael antes do casamento. Damião fica furioso e diz que é tudo mentira, mas ela continua dizendo que teve relações com o namorado e ainda revela: "Se você me trouxe até aqui para evitar que Gael me tocasse, perdeu seu tempo. Mas não se preocupe. Você vai poder comprovar o que estou dizendo, pois afinal, era isso que você pretendia me trazendo para cá." Decepcionado, Damião diz a Elisa que sente muito por ela ainda não ter se dado conta que ele não é como Gael, nem como qualquer outro homem. Debaixo da maior chuva, Damião deixa a moça sozinha e vai cuidar de seu cavalo. Elisa, por sua vez, fica com cara de tacho ao perceber que suas artimanhas não estão dando certo. Sozinho, Damião abre o envelope dado por Florência, com os papéis do divórcio e uma carta, com as explicações da moça. Em Ermita, a confusão ainda não acabou. Florência está na casa de Edmundo, acompanhada por Sabrina. Henrique chega e se assusta ao ver que a moça não está grávida. A irmã do rapaz diz que tudo não passou de uma mentira, mas Florência afirma que já explicou suas razões. Sabrina fica indignada e sai da sala, dizendo ao irmão que espera que ele possa perdoar a moça, pois ela não pode. Florência explica que, ao invés de realizar seu casamento na igreja, entregou os papéis de divórcio a Damião e, finalmente, deixou de ser uma prisioneira na casa do Zarango. O rapaz não entende nada, mas a moça diz que lhe deve uma explicação, e por isso está ali. Disposto a entender as razões de sua amada, Henrique se dispõe a escutá-la e Florência começa dizendo: "Tudo começou quando Almerinda mandou meu pai para a cadeia por um crime que ele não cometeu. Nesta época, estava disposta a ir embora para a capital e esquecer de Damião, pois ele já estava com Elisa." E, enquanto Florência explica tudo para Henrique, Damião lê a carta da moça, onde explica que Almerinda não permitiu que ela fosse embora e a manteve como prisioneira na casa da família. Ela também revela que a fazendeira a obrigou a dar-lhe um neto, em troca de tirar meu pai da prisão. Porém, quando foi ao médico em Mérida, descobriu que não podia ter filhos. Na casa de Henrique, a moça continua dizendo: "Eu não podia dizer a Almerinda que não podia engravidar, pois meu pai estava preso e desesperado para comprovar sua inocência. Por isso, menti para minha sogra, e eu estava sozinha e desesperada. E quando tive a oportunidade, dormi com Damião para ter a desculpa de continuar com a mentira." Enquanto isso, Damião também continua lendo o bilhete e descobre que Florência se aproveitou da tristeza do rapaz por ter brigado por Elisa para seduzi-lo, já que o rapaz estava totalmente bêbado naquela noite. A moça ainda diz que o encontro entre ele e Braulio naquele dia foi armado pela fazendeira, e com isso espalhou a todos que tinha ficado grávida naquela noite. Sentindo-se o último dos homens, Damião caminha na chuva sem saber o que fazer e acaba se ajoelhando na areia, olhando para os céus. Em Ermita, Gael também está totalmente destruído, e sentado num canto da sala da casinha que comprou para morar com Elisa, se lembra do dia em que levou a moça até lá. Mas Lupe aparece para ver como o rapaz está. O padre pede que o rapaz volte para a casa paroquial para não ficar sozinho, mas ele diz que está tudo bem, mas avisa que sabe que Damião vai voltar, e quando ele fizer isso, vai matá-lo.
Guadalupe não acredita no que está ouvindo, mas o rapaz revela que tem o sangue frio que puxou de sua mãe, pois ela também foi capaz de atirar em um homem. O sacerdote tenta demover o rapaz da ideia, dizendo que ele não pode desejar a morte de ninguém, muito menos de Damião. Mas Gael está furioso e diz que sabe que Lupe sempre vai apoiar seu sobrinho, porém, graças a ele, não se casou com Elisa. Agora, quem fica bravo é o religioso que grita que não apoia Damião e quer saber como Gael se atreve a acusá-lo de tal coisa, pois o que Damião fez foi uma atrocidade e não gosta de ver o rapaz sofrer, assim como não gostaria de ver Damião e Elisa sofrerem, pois tem certeza de que, onde quer que os dois estejam, também estão passando um bocado. Mas Gael não tá afim de discurso e pede que o padre o deixe sozinho. No centro médico, Edmundo diz a Ramiro que ele tomou um remédio forte para a dor, mas precisa de cuidados. O bandido pergunta por que não tiraram a bala de sua cabeça, mas o doutor explica que era necessária uma cirurgia de alto risco e recomenda que ele vá ao neurologista. Mas antes que o sujeito vá embora, Edmundo quer saber como foi que Ingrid o atingiu. O rapaz dá meia volta e diz: "Eu sei que você e todo o povoado achavam que eu a maltratava, mas isso não é verdade. Tudo era um plano, para que Gael tivesse piedade e se aproximasse dela. Se você soubesse quem é o pai de seu filho, entenderia melhor sobre o que estou falando. E te digo mais, a única coisa que sempre interessou a essa mulher foi o dinheiro." Edmundo pergunta a Ramiro se ele sabe onde Ingrid está, mas ele nega, afirmando que o médico foi a última pessoa que falou com ela, antes da mulher ir embora da cidade. Na casa dos Tobar, Henrique briga com Florência e diz que o que ela e o tio fizeram com Sabrina foi uma barbaridade, mandando a mulher ir embora logo de sua casa. Mas antes de sair, ela diz que agora é livre e espera que o rapaz retome sua vida e se esqueça dela, pois sabe que o rapaz será feliz ao lado de Paloma. Sabrina aparece e diz ao irmão que ele não pode perdoar Florência e deixando Paloma chupando o dedo, como Paulo fez com ela. Mas o engenheiro, alegando que a moça não sabe do que está falando, diz que está muito confuso. E enquanto Betânia conta a Edmundo que Paulo saiu da cadeia e está no povoado, o playboy enche a cara no bar da cidade. O médico resolve revelar à ex-esposa que ela tinha razão sobre o que disse sobre Ingrid e agradece à mulher por ter aberto seus olhos. Enquanto isso, numa praia qualquer, encharcado e tossindo muito, Damião volta para a cabana onde está Elisa, que avisa que vai embora assim que parar de chover. Mas ele diz que ela nem tente fazer isso, pois tomou providências para que isso não aconteça. Em Ermita, Carmen, que já matou uma garrafa de vinho tinto, está sozinha e apavorada, pois continua se lembrando do dia em que matou Augusto. Ela começa a ouvir barulhos na casa e resolve abrir a porta do quarto para ver o que é, e acaba surpreendida por Paulo, que agarra a mulher pelos cabelos e enche a cara dela de porrada, dizendo que ela foi uma estúpida ao ficar por aí. Por mais que Carmen grite, ele a segura de bruços na cama e faz jus à fama, dizendo que vai ensinar a ela o que ensinaram a ele na cadeia. Depois que termina de abusar da mulher, Paulo resolve dizer: "Você é uma mulher velha e acabada. Está seca por dentro e por fora. Mas você sabe por quê? Por causa da amargura que você carrega na alma. Desde o começo deveria ter te tratado como você é. Um objeto que se utiliza e depois se joga fora no lixo. Você foi a mulher perfeita para o imbecil do teu marido. Mas eu não preciso catar na lixeira para ter mulheres como você." Entre lágrimas, Carmen jura que ele vai se arrepender do que fez, mas Paulo avisa que nunca se arrepende do que fez. No dia seguinte, Almerinda aparece na casa de Paloma, exigindo que ela lhe diga onde estão Damião e Elisa. A moça diz que não tem a menor ideia, mas se tivesse, não diria, pois, já que os dois estão livres dela, poderão viver finalmente sua história de amor. Na praia, o dia é de sol, e Elisa dorme calmamente em uma rede, enquanto Damião não para de tossir, enquanto leva o café da manhã para a moça, que passou a noite amarrada à rede. Revoltada, a moça atira seu amuleto na areia e mira o cavalo. Mas Damião aparece e diz para ela nem pensar nisso, pois o animal não deixa qualquer um colocar a sela e é perigoso montar em pelo. A moça entra e Damião acha o amuleto dela na areia. Em Ermita, Lupe vai ver a irmã e pergunta por Florência. Almerinda conta que a garota saiu de casa na noite anterior e não a viu mais. O padre acha que ela fez o certo, em deixar Damião livre, e finalmente por entender que Damião sempre foi apaixonado por Elisa, e isso nunca vai mudar. No consultório médico, Carmen aparece para ver Edmundo. Ela conta que Paulo saiu da cadeia e precisa da sua ajuda, pois na noite anterior, o sujeito entrou na sua casa e abusou dela.
mas o médico não acredita em uma só palavra da bruaca, que começa a fazer o maior drama, dizendo que está muito machucada e precisa que ele a examine. O médico manda Carmen procurar o médico de plantão no centro de saúde. Ela pergunta por que Edmundo não acredita nela, mas chorando, a mulher explica que precisa do exame para mandar o sujeito de volta para a cadeia. Mas Edmundo avisa que ela não precisa se preocupar com Sabrina, pois ele vai protegê-la, mas os assuntos que a envolvem não o interessam mais. Para variar, Carmen começa a utilizar seus dotes para tentar seduzir o médico e o agarra à força, apesar de ele pedir para ela não insistir. Betânia chega bem na hora e pega os dois, porém, tem a ideia errada da situação. Chorando, Betânia fica passada com a cena entre Carmen e Edmundo e quer saber o que aquilo significa. A bruaca oxigenada começa a disparar 1.250 palavras por segundo, tentando explicar a situação, apesar do médico mandar ela calar a boca. Por fim, como última desculpa, Carmen diz que os dois não têm nenhuma satisfação para dar sobre o que acontece com eles, pois o médico está divorciado. Mais irritado, ele diz que não existe absolutamente nada rolando com a espinafrada. Carmen não se cala e diz que o doutor não pode negar que os dois foram amantes quando ele ainda estava casado. Betânia sai desesperada e quando fica sozinho, Edmundo perde a paciência e agarra Carmen com violência, dizendo que não vai mais cair no jogo dela. Atirando a mulher contra a porta, o médico manda ela procurar outro idiota e a joga para fora de seu consultório. Mas antes de sair, Carmen resolve dizer que ela é muito mais mulher que Betânia e Ingrid. Porém, Tobar só diz para ela ir embora. Paloma, que assistiu tudo, resolve dizer que, finalmente, ela está começando a pagar seus pecados. Nesse meio tempo, Ramiro vai ver o neurologista e manda o homem tirar a bala de sua cabeça imediatamente, pois não aguenta mais a dor de cabeça. O médico tenta explicar que precisa fazer exames antes de extrair o projétil. Ramiro perde a calma e agride o neuro, que diz que ele precisa se acalmar, antes de qualquer coisa. Segundos depois, Ramiro começa a fazer os exames para passar pela cirurgia. Enquanto isso, Dolores vai falar com Lupe preocupada com Elisa, mas o padre também não sabe onde o casal está. Ele diz que logo os dois vão voltar sãos e salvos, mas se preocupa com o que irá acontecer depois, já que Gael está furioso. Nesse meio tempo, Gael procura Lúcio para que o homem o ajude a procurar por Elisa. Porém, o velho diz que não há nada que possam fazer, mas entende o desespero do rapaz. Lúcio aconselha o rapaz a ir à polícia acusar Damião de sequestro, mas o rapaz se nega, dizendo que é ele quem tem que enfrentar o amigo e resolver as coisas com ele. O velho ainda afirma que se realmente a sua afilhada o ama, por mais que Damião tente, não vai conseguir nada com ela. E na praia, Damião está cada vez pior. Elisa percebe que o rapaz está doente e pergunta quanto tempo ele pretende mantê-la presa ali, pois não o ama mais, e ainda completa: "Você está fazendo o mesmo que seu pai. Você abandonou sua esposa grávida na capela da fazenda, na hora de seu casamento, e ainda me obriga a viver aqui neste lugar, quando sabe que já não te quero e estou apaixonada por Gael e queria me casar com ele. Você não se dá conta da loucura que está fazendo." Mas o rapaz pergunta se ela não gostou que ele a levasse para a praia, pois quando eram crianças e fugiram, a moça sempre disse que queria ver o mar e por isso a levou para aquela praia. A moça quer sair para caminhar e ele diz que está bem, mas pede que ela não vá muito longe, pois vai estar vigiando. Damião vai atrás da moça na beira do mar e os dois finalmente acabam se beijando apaixonadamente, mas ela acerta os Países Baixos do moço, dizendo que não quer que ele a beije nunca mais. Mas mesmo tossindo muito, ele quer saber por quê. Porém, Elisa continua afirmando que quer voltar para o noivo, e depois de ter sido a mulher de Gael, não quer estar com outro homem, muito menos com ele. Enquanto isso, em Mérida, o médico diz a Ramiro que é um milagre que a bala não tenha deixado nenhuma sequela, mas os exames mostraram que é muito arriscada a cirurgia. O sujeito fica irritado e pede ao neurologista que pelo menos o ajude com a dor de cabeça, mas o doutor deixa claro que isso não tem solução e ele terá que aprender a viver com a bala em sua cabeça e terão que monitorar mês a mês para ver se o projétil não se movimentou. Ele ainda explica que o rapaz pode viver muitos anos ou morrer de uma hora para outra, mas as enxaquecas vão durar pelo resto da sua vida. Nesse meio tempo, Sabrina diz ao padre que precisa de uma carta de recomendação, pois pretende trabalhar em uma comunidade religiosa que cuida de mães solteiras e mulheres abusadas na África. Betânia chega de surpresa e não aceita a decisão da filha, apesar da moça dizer que quer ficar longe da mãe. Algumas horas mais tarde, Carmen liga para Almerinda só para atormentar a fazendeira. Ela manda que a mãe de Damião comece a rezar, pois a história se repete,
E quem sabe, o filho dela e sua sobrinha já não estão mortos a uma altura daquelas. Almerinda fica desesperada e começa a passar mal, mas não encontra seus remédios e tem uma crise séria de pânico. Do outro lado da cidade, Sabrina briga com a mãe e diz que um dos motivos para ela ir como voluntária à África é justamente para não se tornar uma mulher como ela. No consultório médico, Edmundo pede a Paloma que cancele seus compromissos para aquela tarde e a moça aproveita para contar que vai deixar o emprego para viver com seu bebê em outro lugar. O médico quer saber o que vai acontecer com Henrique, mas ela diz que agora Florência é uma mulher livre e o rapaz deve aproveitar para lutar por ela. Paloma ainda diz que sabe que Henrique e Florência se amam muito, ao contrário dela, que não tem o amor de Gael. A moça está determinada a continuar sua caminhada sozinha e bem longe daquele povoado, prometendo não ir embora, enquanto ele não conseguir outra pessoa para ficar no seu lugar. Na casa do Zarango, Tonha encontra a patroa quase desmaiada, sem conseguir respirar. E em Mérida, Ramiro vai falar com o sujeito que ficou de falsificar as passagens aéreas para ele. Nesse meio tempo, Edmundo vai ver como Betânia está e acaba discutindo com a filha, que manda o pai ir até o quarto de sua mãe. Ele sobe e tenta explicar o que aconteceu com Carmen, mas ela não quer saber de conversa e começa a discutir com ele. Mas Edmundo conta a verdade e diz que seu caso com a nojenta oxigenada aconteceu há muito tempo e revela que ela foi a primeira amante que teve quando ainda estavam casados. Desesperado, ele conta que o que a mulher viu não foi o que aconteceu, pois Carmen chegou ao consultório pedindo que ele voltasse com ela e por mais que ele tente se desculpar, Betânia não quer saber e manda o ex-marido embora. Na praia, Damião está cada vez pior e não consegue mais ficar em pé. Elisa começa a se preocupar, mas não tem a quem pedir ajuda. Ela tenta encilhar o cavalo do rapaz para tentar encontrar alguém. E na fazenda Castanhon, Paulo pega Carmen de jeito novamente. O rapaz avisa que vai ficar com ela sempre que quiser, pois ninguém no povoado se importa com o que acontece ou deixe de acontecer com a vadia, pois ela não vale nada. Mas desta vez, Ramiro chega a tempo e tira Paulo de cima de Carmen, dizendo: "Se manda daqui, seu cão sarnento, antes que eu fique sem paciência." Paulo não cala a boca e diz: "Então Ramiro é sua última aquisição, sua infeliz. Não posso acreditar que você chegou tão baixo." Ramiro não está a fim de papo e pega o sujeito pelo colarinho, avisando que ele tem 30 segundos para vazar, se não quiser acabar debaixo da terra. Carmen tenta entrar em casa, porém, Ramiro a segura pela cintura, dizendo que merece uma recompensa por tê-la salvado das garras do playboy. A mulher está apavorada, mas pede ao sujeito que mate Paulo, contando que ele abusou dela na noite anterior. Nesse meio tempo, Paloma conta a Henrique sobre seus planos e diz ao rapaz que ele deveria lutar por Florência, pois sabe que a moça o ama. E na casa de Carmen, Ramiro diz a ela que sabe que ela já se deitou várias vezes com Paulo, pois é uma mulher fácil. Porém, a mulher diz que só trepa com quem quer e que, com a ajuda dele ou não, vai dar cabo do desgraçado. O bandido diz que vai fazer o que ela está pedindo, mas avisa que ela vai ter que aceitá-lo como homem na sua vida. Carmen diz que não precisa dele, afirmando que pode conseguir um homem de verdade que mate o playboy, nem que para isso tenha que pagá-lo com seu corpo. Mas Ramiro não desiste, e agarrando a vadia grita: "Cale essa boca, você nunca mais vai fazer isso, pois não vai tirar com a minha cara como fez com o medíocre do seu marido, e com todos os homens que você teve. Comigo é diferente, pois aqui você tem um homem de verdade." Logo depois, Paulo encontra a sobrinha e tenta convencê-la a ir embora com ele para a capital. Florência deixa claro que nunca mais quer ver o tio e avisa que vai morar em Ermita, na casa que Kenny alugou antes de morrer. Mas o playboy diz que não acredita na mudança de opinião da moça e sabe que ela só vai ficar na cidade porque está apaixonada pelo imbecil do Henrique. O rapaz acaba indo embora e diz para a sobrinha que pague a conta do bar. E enquanto Lupe tenta acalmar a irmã que acaba desmaiando, Damião acorda assustado na cabana e sente falta de Elisa. O rapaz sai correndo e vê a moça em seu cavalo, e por mais que ele implore, ela cavalga para longe dele, deixando o rapaz para trás. Carmen e Ramiro conversam sobre a fuga de Damião e Elisa. Deitada no colo do sujeito, a vadia diz que a sobrinha deve estar muito feliz nos braços de seu amado, mas não pode deixar que a garota viva esse amor, pois, afinal de contas, ela é a culpada por todas as suas desgraças. O bandido manda a mulher calar a boca e afirma que Almerinda já deve estar fazendo alguma coisa para separar os dois. Mas Carmen diz que não está segura disso, pois a fazendeira está mudando de opinião em relação a Elisa, graças a Ingrid, que enfiou na cabeça da mãe de Damião que Estefânia era inocente. Ramiro diz que disso ele se encarrega.
e ainda afirma que ela e Almerinda são as melhores aliadas para acabar de vez com a raça de Elisa. Na casa do Zarango, Edmundo avisa a Lupe que Almerinda precisa ver um cardiologista, pois sua situação é grave. Nesse meio tempo, Elisa chega a uma farmácia e consegue ligar para Lúcio. Ela diz que está bem, mas não revela onde está, desligando o telefone. E enquanto Lupe tenta saber por que a irmã disse, antes de desmaiar, que esteve errada toda a sua vida, Tonha chega avisando que Ramiro está ali e quer falar com ela. Por mais que o padre insista em mandar o homem embora, a fazendeira diz que vai falar com ele, pois pode ser algo importante. Segundos depois, o sujeito chega ao quarto da mulher e diz que soube que Elisa e Damião fugiram novamente. Almerinda diz que isso não é da sua conta, pois ele não trabalha mais para ela. Porém, Ramiro diz que está disposto a ir atrás do casal, e a mulher acha que ele quer a metade das ações da processadora. Ramiro diz que está disposto a negociar, e ainda avisa que está de posse das passagens de avião que tanto queria. Elisa volta para a cabana e percebe que Damião está queimando em febre. Ela dá o remédio que comprou na farmácia para o rapaz, dizendo que aquilo vai ajudar a baixar sua temperatura. Mesmo mal, ele pede que a moça não o deixe, e a moça jura que não vai deixá-lo sozinho. Nesse meio tempo, Ramiro diz a Almerinda que Ingrid não prestava, e foi ela quem atirou nele, mas está ali em missão de paz, e quer dar as passagens a ela, como prova da sua boa vontade, e onde estão o nome de Rogério e sua amante. O sujeito entrega os bilhetes falsos à fazendeira que manda Ramiro encontrar seu filho e Elisa, e dependendo da eficiência e rapidez dele em cumprir a tarefa, os dois voltam a negociar. Na cabana, Elisa encontra o envelope com os papéis do divórcio dados por Florência e a carta que a moça escreveu. Quando ela começa a ler os papéis, se surpreende com o conteúdo. Em Ermita, Lupe quer saber da irmã, o que Ramiro queria, e ela diz que ele foi lembrá-la da raça que são as mulheres da família de Elisa. No cenote, Gael não consegue conter sua raiva e seu desespero. Paloma vê o rapaz e sofre por ele, mas não se aproxima. E na praia, depois de saber toda a verdade, Elisa procura por seu amuleto, mas não encontra. Naquela noite, ela resolve ver se Damião está melhor. O rapaz acorda e ela conta que faz pouco que escureceu, e conta que voltou porque sentiu remorso de deixá-lo sozinho ali doente. Damião avisa que vai levar a moça embora para a ermita no dia seguinte, pois acabou entendendo que a moça quer estar com Gael. Na Lagoa Azul, Ramona quer saber por que Paloma está chorando tanto. A moça explica que não gosta de ver Gael sofrendo daquela maneira. A curandeira diz que é normal que ele esteja com raiva, depois de tudo o que passou, mas a moça revela que tem medo de que ele fique esperando o dia em que Elisa e Damião voltem ao povoado, para cumprir sua vingança. Ramona diz à neta que se Gael soubesse da gravidez da moça, sua atenção estaria voltada para outra coisa, mas Paloma insiste em dizer que não quer que o rapaz saiba de nada e pretende ir para bem longe dali e quer que a avó vá com ela. Na praia, Damião agradece os cuidados de Elisa e devolve a ela o amuleto, pedindo para colocar o colar em seu pescoço. Novamente ele tenta beijar a moça, mas ela o rejeita. O rapaz resolve ir dormir ao relento, mas Elisa diz que não vai deixá-lo fazer isso e revela que se preocupa com ele mais do que gostaria. Finalmente, os dois se beijam apaixonadamente, mas a coisa não fica só nisso. Damião tira a camisa e o vestido de Elisa. Os dois então partem para o Lesco-Lesco, ali mesmo na areia, sob a luz das estrelas. Já é tarde quando Lúcio procura Gael para dizer que Elisa ligou e está bem, mas o rapaz não se conforma. Porém o velho lembra que ele está exatamente igual a Augusto quando aconteceu o que aconteceu com Estefânia. Cada vez mais furioso, Gael responde: "Pois sabe de uma coisa? Eu agora entendo como Augusto ficou nesta época, pois Damião fez a mesma coisa comigo e roubou a mulher da minha vida." Dolores volta para Carmen e conta que Elisa ligou para Lúcio, dizendo que está bem. Mas a jabiraca de Chapinha confessa à empregada que não estava preocupada com a sobrinha, pois tem mais o que fazer, e ainda diz que a moça está apenas seguindo os mesmos passos que sua mãe, e seria muito bom que a moça desaparecesse, pois se ela voltar ao povoado, com certeza, Almerinda vai matá-la. Antes que Dolores se retire, Carmen pede as chaves da casa, pois não quer que ela apareça mais ali quando bem entender. E no bar da cidade, Paulo está enchendo a cara novamente, quando Ramiro chega para ter uma conversinha com o rapaz. O bandido diz que está ali porque o playboy se meteu com sua mulher e vai ter que pagar por isso. O tiozão resolve tirar onda com a cara de Ramiro e diz que ele é a bola da vez da vagabunda. Mas Ramiro explica que ela é muito mais que isso e os dois estão destinados a ficar juntos.
Por isso, esperou tantos anos para tê-la aos seus pés. Paulo resolve responder e diz: por mim, você não precisa se preocupar, pois volto para a capital amanhã cedo e não pretendo voltar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Carmen é uma doença maldita que não tem cura, e amar esta mulher vai terminar te destruindo. Aliás, você sempre disse isso, não é verdade? Porém, o bandido argumenta: nada pode destruir Ramiro Mendonça. Tenho uma bala na cabeça e continuo vivo. Paulo diz que as coisas entre eles não têm por que terminar mal, pois afinal, são sócios. Mas Ramiro deixa claro que não deve nada ao sujeito e que é melhor que o pilantra vá embora imediatamente de Ermita. E enquanto o bandido sofre com mais uma dor de cabeça, Paulo sai do bar, mas Ramiro faz um sinal para os homens que estavam na mesa atrás, e os dois se levantam, indo atrás do playboy. Neste meio tempo, Edmundo conta ao padre que Almerinda deveria estar internada para fazer exames mais precisos, mas ela se recusa e avisa que o cardiologista já passou um tratamento que deve seguir à risca. E na noite movimentada do povoado, Gael resolve falar com Carmen para saber se ela tem alguma notícia de Elisa. A mulher começa a destilar seu veneno e joga na cara do rapaz que ele sempre soube que a moça ama Damião, e não acredita que ele seja tão ingênuo para acreditar que não rolou nada entre os dois, pois é a segunda noite que os dois estão juntos. Ela bota mais fogo na fogueira e ainda diz que se ele fosse homem, estaria movendo céu e terra atrás do casal. Damião, só de cuequinha branca, deixa Elisa dormindo na praia enquanto caminha por um matinho perto dali. Dá pra congelar só um pouquinho, editor? Damião resolve se deitar ali mesmo e se lembra do dia anterior, quando Elisa apontou uma arma para ele, gritando que ele havia abandonado sua esposa grávida no altar. Ele também se lembra de que a moça disse que tudo o que pensam dela no povoado é verdade e tinha se entregado a Gael. Elisa acorda e leva uma coberta para Damião, que está deitado só de cuequinha branca na areia da praia. Ela percebe que a febre do rapaz voltou e pede que ele entre para tomar o remédio. Quem também está mal é Almerinda, que acorda e diz ao irmão, que está velando seu sono, que quer ver o filho. Ele diz que vai ficar com ela a noite toda, mas precisa descansar. Na cabana, Damião diz a Elisa que a ama desde criança. Ela diz que, mesmo quando Almerinda o mandou embora do povoado, seu amor por ele só cresceu. Inseguro, o rapaz pede que ela jure que nunca mais vai deixá-lo e começa tudo de novo. Em Ermita, Ramiro chega tarde à casa de Carmen. Ele diz que estava sozinho em casa e decidiu passar para que os dois fizessem companhia um ao outro, e ainda avisa que Paulo nunca mais vai encher o saco dela. Ele insiste no rala e rola, mas Carmen não se move. Só que quando o infeliz vai indo embora, ela o pega pela mão e leva o rapaz para passear. Nesse meio tempo, Paulo, que está em sua moto, encontra uma mulher sozinha com o carro estragado e joga novamente a sua mesma cantada de sempre para tentar fisgar a moça. Porém, tudo não passa de uma armadilha, e os comparsas de Ramiro, além de dar uma surra no sujeito, ainda o esfaqueiam e o colocam no porta-malas do tal carro que supostamente estava estragado. Como pagamento, os bandidos dão a moto de Paulo à moça que serviu de isca para a emboscada. O dia amanhece e Elisa e Damião dormem pelados na beira do mar. 3 dias e nada de banho. Só areia, sal, sol e lesco-lesco. Imagina como está a situação. Os dois acordam e trocam juras de amor, mesmo com o bafo. O rapaz lembra da profecia de Ramona sobre os amuletos e os dois concordam que a curandeira é top. Elisa nota que Damião está muito sério. Damião diz que está tudo bem, mas que se arrepende de não tê-la roubado há tempos. A moça não entende do que ele está falando, mas o moço diz para ela não dar bola. Elisa diz que o casal precisa voltar à ermita e enfrentar as consequências do que estão fazendo e enfrentar Gael. Damião tem uma crise de ciúmes e pergunta se a moça não consegue parar de pensar no rapaz, mas ela explica: o que estamos fazendo não tem perdão. Você foi o pior amigo e quando ele souber que eu o traí, vai sentir que sua alma se partiu em 2. Em Ermita, Florência encontra Gael na pracinha e diz a ele que imagina o que o rapaz está sofrendo. Ele acha que a moça está ali para reclamar da situação, mas ela diz que os dois sabem que Damião e Elisa se amam e sempre se amaram. Mas o rapaz está ferido e resolve dizer a Florência que ela não foi mulher suficiente para prender o marido. A moça se irrita e responde que quem tomou a decisão de terminar com o casamento foi ela. Gael quer saber por que ela fez isso e destruiu a vida dele. O rapaz diz que não entende como ela se separou de Damião esperando um filho. Florência manda o rapaz olhar bem para ela e ver que ela não está nem nunca esteve grávida. Mas a amargura do rapaz é tão grande que ele não consegue ver nada além do ódio que sente por Damião e avisa que vai fazer o rapaz pagar com sua própria vida pelo que ele está sofrendo.
Na praia, Elisa insiste em voltar para a ermita, pois está preocupada com Gael. O rapaz insiste para que eles fiquem mais um dia ali, para curtirem o amor dos dois, proibido durante tanto tempo. E bora para mais uma chapuletada na aranha. Ramiro, mais pirado do que nunca, brinca no escritório do falecido com a escopeta do fazendeiro morto. A mulher chega e pergunta o que ele está fazendo. O bandido explica que a espingarda lhe cai muito bem e confirma que foi com aquela arma que Augusto tirou a própria vida. Mas Ramiro diz que não entende como isso aconteceu, se a escopeta estava do outro lado. Carmen interrompe o blá 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 de Ramiro, dizendo que não sabe como tudo aconteceu no dia em que Augusto morreu. Mas o sujeito continua dizendo que ela deveria estar orgulhosa, pois ele tirou a sua própria vida por ela, coisa que não fez com Estefânia. Apontando a escopeta para Carmen, ele diz que sabe muito bem que foi ela quem disparou em Augusto, mas ela, chorando, pede que ele não entre mais no escritório do marido e ainda que ele tire o roupão de seu marido. O rapaz fica pelado, atira a roupa em cima dela e deixa a escopeta de lado. Alguns minutos mais tarde, Carmen serve o café da manhã e Ramiro se senta no lugar de Augusto. Ela manda o sujeito embora, mas ele avisa que vai embora quando quiser, pois está ajudando e avisa: eu já tirei o Paulo definitivamente de sua vida e agora estou tratando de evitar que Almerinda fique na sua cola, pois consegui entregar a ela as malditas passagens. Só que as falsifiquei, para que ela não descobrisse nada. Afinal, quero ficar bem com Almerinda, pois pretendo investir na processadora, e não vou parar até ter uma parte daquele negócio. Na praia, depois do rala e rola, Elisa insiste para que os dois voltem para a ermita, mas o rapaz levanta, pelado, e convida a moça para um banho de mar. Em ermita, Gael despeja toda a sua raiva nos trabalhadores da processadora de Elisa. Paloma chega e quer saber o que está acontecendo. O rapaz é estúpido com ela, que rebate, perguntando se ele também vai mandá-la embora. Paloma diz que não gosta de ver o amigo daquela forma, e ele só responde que, se ela não quer vê-lo daquela maneira, basta não ficar perto dele. O rapaz continua insistindo na história de que Damião roubou Elisa e coisa e tals. Mas a moça o interrompe e diz para ele deixar de ser tonto e aceitar que Elisa e Damião sempre se amaram. Gael continua sendo desagradável e Paloma se obriga a contar que não vai mais casar com Henrique. O rapaz, que se acha o centro do universo, responde: ai, Paloma, se você terminou com o engenheiro achando que eu ia correr para seus braços por causa do que aconteceu, se enganou redondamente, pois não é você a mulher que amo, e sim a Elisa. Então, fique sabendo que vou tirar Damião do meu caminho, custe o que custar. Está claro? Agora vá embora e me deixe trabalhar. Neste meio tempo, Elisa se veste e diz a Damião que quer voltar para a ermita. Inseguro, o rapaz diz: a única explicação que você tem que dar a Gael é que jamais vai sentir por ele o que sente por mim, ele gostando ou não, e ele vai ter que aceitar isso. Elisa diz que isso pode ser demais para o rapaz, pois afinal, deu sua palavra que iria se casar com o rapaz. Mas o Brocoió resolve abrir a boca para dizer que as coisas seriam mais simples se ela não tivesse chegado tão longe com Gael. A moça não entende e pergunta o que ele está tentando dizer. Finalmente, Damião consegue dizer que lhe dói muito saber que Gael, e não ele, foi o primeiro homem na vida da mocinha. Neste meio tempo, Gael está dando soco na sombra de tanta raiva. Ele vai até a sacristia para ver Lupe e quer saber onde o padre andava. O religioso diz que estava com a irmã que não se sentiu bem, mas o rapaz acusa o sacerdote de estar acobertando Elisa e Damião. O padre fica bravo e diz que jamais faria uma coisa destas. Mas o rapaz continua insistindo em não desistir de Elisa, apesar do conselho do padre de que ele deve se conformar com a situação, e avisa que vai lutar pela garota até a morte. E o conto de fadas acaba na praia deserta. Elisa fica magoada com a revelação de Damião. Ele se justifica, dizendo que foi ela mesma quem insistiu para que ele falasse sobre o assunto. Mas a moça argumenta: eu não acredito no que você está dizendo, Damião. Você me magoa muito, pois jamais pensei que fosse capaz de duvidar de todo o amor que sinto por você. Mas o filho de Almerinda engata a primeira e responde: eu não sei mais o que pensar, Elisa. Você esteve a ponto de atirar em mim para voltar para Gael. Me jurou com todas as suas forças que o amava. Elisa, furiosa, lembra que teve várias oportunidades de escapar, mas voltou para ficar com ele. Damião não se conforma e quer saber se é verdade tudo o que ela disse quando os dois chegaram naquela praia. A moça responde que foi tudo uma mentira porque estava muito brava. Mas o moço, para variar, duvida da garota e diz que já não sabe mais o que é verdade ou mentira e pergunta em qual história ele deve acreditar. De saco cheio,
Elisa manda ele escolher no que quer acreditar. Em Ermita, Florência vê Paloma colocando a placa sobre a vaga para secretária na parede do consultório de Edmundo e vai falar com a moça, dizendo que precisa trabalhar. Paloma não acredita, mas Florência explica que perdeu seu pai, acabou de se divorciar de um herdeiro rico e agora precisa fazer por onde para sobreviver, pois pretende ficar no povoado, já que não tem mais ninguém. A neta da curandeira se comove com a situação de Florência e se oferece para ajudá-la se realmente quer começar a trabalhar ali. Nesse meio tempo, Damião e Elisa colocam os pingos nos is. Ele quer saber por que a moça não o esperou. Ela responde que tem esperado por ele toda a vida e pergunta se o rapaz já se esqueceu que pegou ele na cama pelado com Florência e não tem o direito de cobrar nada dela. Damião joga na cara da namorada que pensou que ela estava se guardando para se entregar ao verdadeiro amor de sua vida e lembra do que Elisa disse quando ele chegou da Itália e que ela disse que não tinha namorado. O rapaz diz ainda que sente muito por ter chegado tão tarde e insiste em se culpar por não ter lutado pelo amor da moça e ter permitido que Gael se deitasse com a garota antes dele. Desesperado, ele quer saber a qual dos dois Elisa ama mais, e esta dúvida o está matando por dentro. Chorando, Elisa responde: "Se meus beijos, minhas carícias e minha dedicação não foram suficientes para te mostrar de quem eu gosto realmente, você vai ter que conviver com esta dúvida pelo resto de sua vida." A moça sai correndo, e se jogando na areia fala para si mesma: "Você me fez voar o mais alto que podia, e de repente me atirou no chão, me fazendo em 1000 pedaços. Você, Damião, acabou de romper meu coração." Enquanto isso, Paloma convence Edmundo a dar uma oportunidade a Florência, para ficar no lugar de Paloma, como secretária do consultório. E na praia, continua a lenga-lenga. Damião bate na mesma tecla, Elisa não quer mais ouvir. O rapaz diz que quer que os dois fiquem bem antes de voltarem para a ermita, mas a garota avisa que é tarde demais e completa: "Nada mais importa, Damião. Eu já decidi que não vou mais chorar por ninguém, muito menos por você, pois já me dei conta que meu coração é um problema. E outra coisa, não importa mais o que tenha a te dizer, porque você só escuta e só acredita no que quer." Damião continua cagando pela boca e diz a Elisa que a moça está arrumando pretexto para voltar com Gael e ainda pergunta se ela precisa de tempo para decidir com qual dos dois quer ficar. A moça fica ainda mais brava e diz: "Eu não preciso de tempo para saber quem é o homem que amo acima de tudo. A este homem me entreguei de corpo e alma, me fazendo mulher em seus braços pela primeira vez." Mas o rapaz continua não entendendo nada e diz que ao regressarem ao povoado, e depois que ela ver Gael, se decidir ficar com ele, não precisa se preocupar, pois vai entender. Florência, depois de conseguir o emprego no consultório de Edmundo, acaba agradecendo Paloma pela ajuda. A moça ainda diz que não pensa em se aproveitar da situação e dar em cima de Henrique, mas a neta da curandeira diz que sabe muito bem o quanto ela ama o rapaz e também é correspondida por ele. Totalmente sem graça, Florência não acredita no que a moça acabou de dizer e lembra que ela está esperando um filho do rapaz, mas Paloma esclarece: "Não, Florência, não é isso. Henrique é um homem tão nobre e tão maravilhoso que assumiu a culpa de minha gravidez para evitar que eu tivesse problemas com minha avó. Além disso, ele queria se casar comigo para dar um sobrenome ao meu filho e evitar que eu ficasse falada no povoado." Florência descobre que o bebê de Paloma é de Gael, mas a neta da curandeira pede que ela mantenha segredo e revela que entre ela e Henrique só existe uma grande amizade. A secretária ainda completa e diz: "Olha, Florência, vou dizer a você o mesmo que disse a Henrique. Se o amor que você sente por ele é sincero, lute por ele." Edmundo, que estava ouvindo a conversa escondido, fica feliz com as palavras de Paloma. Horas mais tarde, o médico chega em casa e conta a Henrique que Florência vai substituir Paloma no consultório. O rapaz fica surpreso com a mudança da moça, e o doutor ainda diz que ela está disposta a se virar sozinha e amadurecer como pessoa e como mulher. O engenheiro quer saber por que a garota decidiu ficar no povoado, e o pai explica que é porque Florência lhe quer bem. O homem ainda aconselha que o filho pense bem em seus sentimentos e se pergunte se por acaso se apaixonou por Paloma sem se dar conta. No dia seguinte, Ramiro encontra Paloma no cenote e ela acha que o rapaz está ali para agradecer porque ela salvou sua vida. Mas o bandido deixa claro que, na verdade, está procurando por Damião e Elisa. A moça se dá conta que o bandido está cumprindo ordens de Almerinda e ele diz que é exatamente isto que está fazendo. O marginal lembra que no passado foi ela quem entregou o esconderijo dos dois, porém Paloma diz que era muito criança e tinha medo, mas agora já cresceu e não teme mais nada. Ramiro fica violento e suspende a moça pelos sovacos,
chacoalhando a garota como se fosse uma boneca, e diz que ela vai falar por bem ou por mal. Ramona aparece bem na hora e manda o sujeito largar sua neta, afirmando que nem ela nem a moça sabem de nada. Mas antes de ir embora, Ramiro quer saber que remédio ela lhe deu, que é o único que faz passar sua dor de cabeça, e ainda chama a mulher de bruxa. Calmamente, Ramona responde: em primeiro lugar, bruxa é sua avó. Em segundo lugar, este remédio foi minha mãe quem me ensinou e não está à venda, muito menos para você. Assim, nem tente aparecer pela minha casa. Neste meio tempo, Damião e Elisa voltam ao povoado e resolvem parar na frente da casinha azul de Carmen. O rapaz conta que há muitos anos viu a tia da moça saindo dali e ela contou que o imóvel era de uns amigos da sobrinha e tinha ido visitá-los. Ele também conta que há pouco tempo viu novamente Carmen saindo dali e ela disse que tinha ido pegar a correspondência destes amigos. Damião diz ainda que não sabe por que Cargas d'Água não acreditou naquele papo furado. Elisa resolve contar que Carmen disse que a casa foi dada a Estefânia por Rogério e a herdou, depois que a irmã faleceu. A moça diz ainda que ficou sabendo da casa por Almerinda, que sabia que a residência estava em nome de sua tia Carmen. E por falar no diabo, a jiboia de mechas vai procurar Almerinda, dizendo que precisa falar com ela. A entojada quer saber se a fazendeira já conseguiu as passagens de avião que Ingrid prometeu dar a ela. Almerinda confirma que já recebeu as passagens e confirmou que a amante de Rogério era mesmo Estefânia. Carmen não para de falar e começa com o mesmo xalalá sobre a história se repetir, e ela deveria estar preparada para descobrir que talvez Damião e Elisa já devem estar mortos. E por falar no casal, os dois brigam novamente. Ele quer saber aonde a moça vai. Ela diz que vai ver o padrinho. O rapaz não para de falar besteira e pergunta se a moça não vai correr para Gael. Mas ela diz que se ele está pensando nisso, está muito mal. Damião volta para buscar o cavalo e percebe a terra revolta onde Ramiro enterrou Ingrid viva. O rapaz se dá conta de que algo está errado, mas Ramiro acerta a cabeça dele com uma pedra e Damião desmaia. Minutos depois, Ramiro leva o rapaz desacordado para casa e encontra Vicente e Lupe, que estão esperando por ele. O padre quer saber o que ele fez com seu sobrinho. Ramiro diz que não fez nada e o padre manda o sujeito se mandar. De banho tomado, Elisa recebe Dolores na casa de Lúcio. A empregada quer saber se Damião a machucou, mas a moça se recusa a falar sobre o assunto, mas diz que não sabe o que dizer, e a única coisa de que tem certeza é que ama o rapaz de todo o coração. Elisa ainda revela que vai falar com Gael e descobre que o rapaz está mal e ameaçou matar Damião. Na casa de Almerinda, Damião conta que alguém bateu na sua cabeça e ele perdeu a consciência. Lupe tem certeza que foi Ramiro, mas dá uma bronca no sobrinho, por causa do que ele fez, roubando Elisa no dia de seu casamento. Damião revela que não se arrepende de nada, mas ele e Elisa voltaram pior do que foram e não sabe se os dois têm futuro. O rapaz pede para ver a mãe e o padre conta que Almerinda está muito doente, pois tem um problema muito sério no coração. Alguns minutos mais tarde, Elisa vai ver Gael. O rapaz abraça a moça, aliviado, e quer saber se ela voltou para que os dois se casem finalmente. Mas a moça diz que os dois precisam conversar, e conta que é verdade que Damião a levou à força. Mas apesar de todas as oportunidades que teve de fugir, resolveu ficar com ele, e os dois acabaram transando. Gael passa a mão numa cadeira e atira longe, furioso. Os dois brigam e Elisa tenta fazer o rapaz entender que o amor que sente por Damião é mais forte do que ela. Inconformado, Gael diz que confiou nela e achou que era uma mulher honesta, avisando que jamais vai perdoar o que a moça fez com ele. Com ódio no coração, ele manda a moça embora, afirmando que nunca mais quer vê-la na sua frente. Sozinho, Gael quebra tudo dentro de casa. Enquanto isso, na casa do Zarango, Damião vai ver a mãe e diz que voltou, pois ela, mais uma vez, encomendou a Ramiro que o encontrasse. Almerinda insiste em dizer que foi Elisa quem forçou seu filho a cometer aquela loucura, mas o rapaz deixa claro que a moça não tem culpa de nada. Totalmente fora da casinha, a fazendeira acha que Elisa e Florência se uniram para destruí-la e ainda diz que estava por fora das mentiras da nora. Damião não entende nada, mas pede que a mãe fique tranquila, pois está doente e precisa se internar para fazer outros exames. Mesmo mal, a megera de Botas diz que faz tudo o que ele quiser, desde que ele jure que vai esquecer Elisa para sempre. Alguns momentos mais tarde, Ramiro volta à casa de Carmen e diz a ela que precisa das chaves para não ter que ficar tocando a campainha toda vez que vai lá. Carmen responde: "Pode ir parando com esta ideia de viverem felizes para sempre e moraram na mesma casa, porque isso não vai acontecer."
O bandido agarra a mulher novamente, mandando ela se acalmar e diz que tem notícias. Ele conta que Elisa e Damião já voltaram para a ermita, e Carmen agora quer que o amante mate o filho de Almerinda, pois assim, sua sobrinha vai pagar por tudo o que fez a ela. Os dois começam o joguinho de sedução e ele diz que gosta dela porque os dois são iguaizinhos. O sujeito resolve dar um presentinho para Carmen e dá a ela um par de brincos e um colar de brilhantes. Do outro lado da cidade, Elisa vai ver Paloma e conta que conversou com Gael, revelando tudo o que aconteceu entre ela e Damião, enquanto estavam na praia, escondidos. A moça afirma que teve que ser sincera com o rapaz, pois não consegue mentir para ele. Paloma fica feliz da vida em saber que finalmente a amiga se entregou ao amor de sua vida. Mas Elisa diz que se arrependeu porque Damião rompeu seu coração. Chorando, a garota diz que não sabe o que vai acontecer, pois os dois terminaram. Agora, a neta da curandeira quer saber se Elisa estaria disposta a voltar para Gael se ele a perdoasse, mas a moça diz que jamais faria isso. Paloma, então, resolve dizer que Gael acabou sendo o maior covarde, pois o rapaz não tinha o direito de cobrar nada da amiga, muito menos sobre uma traição. Elisa desconfia e quer saber se a amiga está insinuando que Gael a traiu. Paloma desconversa, mas afirma que o rapaz deveria pôr a mão na consciência e se dar conta que ela, sim, foi honesta, e contou tudo o que houve com o grande amor de sua vida, que sempre foi Damião. Depois de ter dado uma volta na cidade com Malu, Lúcio chega em casa, e antes que Dolores dê a notícia, Elisa chega para a felicidade do padrinho. O telefone toca e é Damião, dizendo que os dois precisam conversar. Eles combinam de se encontrar mais tarde. Neste meio tempo, Gael vai à casa do Zarango, buscando por Damião. Os seguranças impedem a entrada do rapaz, mas ele começa a gritar, chamando pelo rapaz, por mais que os homens digam que Damião não está. O rapaz deixa o recado de que o filho de Almerinda vai se ver com ele, mais cedo ou mais tarde. Tonha, apavorada, avisa a patroa que Gael já se foi, mas de acordo com o boato que corre no povoado, o rapaz jurou que vai matá-lo quando ele voltasse para o povoado. Na pracinha, Damião e Elisa conversam sobre a situação de Gael. O rapaz mais uma vez caga pela boca e diz que pode conversar com o moço e nunca contar o que aconteceu entre eles. Mas Elisa conta que já conversou com o ex-noivo e contou tudo e confessa: eu disse a Gael que me entreguei ao homem que amo. Ele se sentiu traído e jamais vai me perdoar. Mas infelizmente, eu nunca vou poder ter a mesma amizade que tinha por ele, e nem vou poder ficar com você, porque apesar de eu nunca mentir, você tem uma dúvida na sua cabeça sobre o meu caráter, e é a pessoa que menos me conhece. Por isso, nunca vamos poder estar juntos novamente. E naquela noite, Ramiro brocha e Carmen tripudia. O rapaz tenta explicar que é a primeira vez que aquilo acontece e se justifica, dizendo que a culpa é da bala que tem na cabeça. Mas a mulher cai na gargalhada e ainda joga na cara do sujeito que de fato o cão que ladra não morde. O rapaz continua insistindo, pedindo que ela espere um pouquinho até que o remédio faça efeito, mas a vadia grita: quando você for um homem de verdade, volte a me procurar, porque desse jeito que você está, não me serve para nada. Almerinda também está batendo biela e fica esperando o filho chegar. Mal o rapaz entra, ela se joga nos braços do rapaz, contando que a vida dele corre perigo, pois Gael jurou que ia matá-lo. Mais uma vez a fazendeira põe a culpa em Elisa, e o rapaz trata de acalmar a mãe, levando a mulher para seu quarto. No bar da cidade, Gael pede ao garçom uma garrafa de tequila. Em seguida, Ramiro, depois do fiasco, também vai beber no bar, quando vê Gael, em uma mesa. Sem nenhuma cerimônia, ele se senta com o rapaz, dizendo que ninguém da família de Elisa vale a pena qualquer sofrimento. Gael manda o bandido embora, mas ele lembra que teve uma relação longa com Ingrid e quer ajudar como o papai que ele nunca teve. Gael manda o sujeito embora mais uma vez, porém, Ramiro diz que sabe que ele quer matar Damião e presenteia o filho do padre com um revólver Taurus 38. Gael devolve o revólver para Ramiro, dizendo que vai matar Damião com suas próprias mãos. Mas o bandido continua tentando manipular o rapaz para que ele faça o servicinho que Carmen encomendou ao bandido. O rapaz se irrita e manda Ramiro embora, mas ele continua falando e diz: eu entendo que deve ser difícil ter a mulher roubada por outro homem. Eu com sua mãe foi apenas diversão, mas sei como é ficar com uma mulher que já foi comida por outro. O filho do padre se levanta e com apenas um soco derruba Ramiro da cadeira. Quando Gael está indo embora, o bandido pega uma garrafa e tenta dar no rapaz, que se defende, bate a cabeça do bandido no bar, quebra os copos, mas Ramiro não desiste e fecha o pau. Depois de levar alguns socos,
Gael domina a confusão e arrebenta a cara de Ramiro a socos, sem deixar o sujeito se levantar do chão. Enquanto isso, na casa do Zarango, Almerinda continua batendo na mesma tecla, dizendo que Elisa é culpada de tudo, e blá blá blá. Nesse meio tempo, Paloma conta à avó que Elisa e Damião já voltaram para o povoado e a moça está mais apaixonada do que nunca. Mas aconteceu alguma coisa que deixou a moça muito chateada com Damião, pois acredita que ele tenha dúvidas sobre ela. Ramona acha que é por causa de Gael, e Paloma comenta que espera que sua amiga não volte com o rapaz, pois sabe que o rapaz não a merece, já que a acusou de traição, quando ele foi o primeiro a trair a garota. A curandeira pergunta à neta se não seria bom ela clarear a situação antes que as duas vão embora de ermita. Mas Paloma não está disposta a dizer nada. Porém, Ramona avisa que é melhor partir de consciência limpa e sugere: seria melhor que você contasse a Elisa sobre a traição de Gael quando os dois já estavam juntos. Ou pressione o rapaz para que seja sincero com sua amiga. Ainda está em tempo, Paloma, já que está em suas mãos evitar a tragédia que se aproxima. No meio da madrugada, Lupe recebe um telefonema avisando que Gael está preso. No dia seguinte, a polícia libera Ramiro da cadeia, enquanto Gael continua atrás das grades. O rapaz fica ainda mais furioso e quer saber quando ele vai sair. Enquanto isso, Paloma procura por Gael na casa paroquial, mas o padre diz que o rapaz não está. Ela conta que sua avó a aconselhou a conversar com o rapaz e explica que quer evitar uma tragédia. Lupe, então, implorando para que ela conte toda a verdade ao seu protegido, revela que o rapaz está preso por causa de uma briga no bar da cidade. Nesse meio tempo, Elisa caminha pelo cemitério, conversando com o falecido pai e com sua mãe morta. Ela promete a Estefânia que vai procurar por justiça e descobrir toda a verdade, enquanto é observada pelo coveiro, chamado Horácio. E na casa do Zarango, Tonha diz a Damião que ele não deve sair sozinho, pois sua vida corre perigo. O rapaz se indigna e avisa que vai ver Gael para resolver de uma vez por todas a situação. Alguns minutos mais tarde, Paloma chega ao consultório de Tobar e encontra Florência já trabalhando. A moça pede um favor e diz que precisa ver Gael, que está preso. Florência manda a amiga ir tranquila, que vai cobrir seu turno no trabalho. Damião chega furioso à casa paroquial procurando por Gael. Mas o padre diz que o rapaz não mora mais ali, pois está na casa que ele alugou para morar com Elisa. O sacerdote ainda conta que por causa de uma briga com Ramiro, no bar da cidade, está detido na delegacia. No cemitério, Ramona encontra Elisa, que confessa sua traição a Gael, mas a curandeira explica que o rapaz não merece tanta consideração, pois o único traidor foi ele. A moça não entende nada, e a mulher revela: de todos vocês, o único que jogou sujo foi Gael. Este homem fez minha neta sofrer muito, e me parte a alma que, por sua culpa, Paloma quer ir embora do povoado. Minha neta tomou esta decisão porque acha que assim vai resolver a situação. Você deveria exigir que minha neta conte tudo a você, pois assim, talvez, ela crie juízo. Do outro lado da cidade, Guadalupe pede que Damião dê um tempo a Gael, para que passe a sede de vingança do rapaz, mas aproveita para dar um sermão no sobrinho, afirmando que o que ele fez foi uma idiotice. Porém, Damião não muda de ideia e diz que, no momento em que Gael fique livre, vai falar com ele. Nesse meio tempo, Paloma vai a Mérida ver o ex na cadeia. Ele acha que a moça está ali para pagar sua fiança, mas ela explica que foi conversar com ele, para dizer que não é matando Damião que vai resolver tudo. O rapaz insiste em dizer que sabe que perdeu Elisa, pois ela o traiu. Agora é Paloma quem fica com raiva e grita: isso eu não vou aceitar nunca. Não seja injusto, pois nós dois sabemos muito bem que você traiu Elisa primeiro e a traiu comigo. E Gael deixa transparecer seu lado sombrio. Apontando o dedo para a cara de Paloma, ele diz: se você quiser, pode sair correndo e contar tudo para Elisa. Mas vou deixar claro uma coisa: foi você quem me procurou. Foi você quem se ofereceu. E no consultório médico, Almerinda chega para sua consulta e se surpreende com Florência trabalhando. A mulher, mestre em ser desagradável, diz à moça que não acredita que ela dê certo no emprego, pois é a mulher mais inútil que já conheceu. Para completar, a fazendeira exige que a moça devolva o anel de noivado que deu a ela, quando ainda estava casada com Damião. Elisa chega bem na hora e se assusta com a presença das duas. Calmamente, Florência diz a Almerinda que Damião já encontrou a mulher de seus sonhos e dá o anel para a moça, que não entende nada. Na cadeia, Paloma se justifica com Gael, dizendo que se entregou a ele por amor. Mas o rapaz responde: o que mais eu tenho que fazer para que você entenda de uma vez por todas que não precisa perder seu tempo comigo, pois não posso te oferecer nada. Por mais que eu tente, nunca vou poder te amar,
pois na minha cabeça e no meu coração só tem espaço para uma mulher, e você sempre soube disso. Decepcionada, mais uma vez, Paloma diz: Não sei como pude passar todos estes anos apaixonada por você. Você não merece o meu amor. Aliás, você não merece absolutamente nada, Gael. No consultório de Edmundo, Elisa resolve entrar no jogo e devolve o anel para Almerinda, dizendo que não quer nada que venha dela, afirmando que vai pedir a Damião que compre outro, pois não quer uma joia que representa tanta amargura. Almerinda tenta se defender e diz que suas suspeitas estavam certas, pois as duas moças se aliaram contra ela. Agora é a vez de Florência responder e diz: Não, Almerinda, não se ache a última bolachinha recheada do pacote. Está mais do que na hora de você admitir que parte do que aconteceu comigo foi culpa sua. Você manipulou tudo para que Damião casasse comigo, mesmo sabendo que ele estava apaixonado por Elisa. Eu posso ter todos os defeitos do mundo, mas você também não é perfeita. Admita de uma vez que você também não é uma boa mãe, e não consigo entender como você fica gritando para todo mundo que seu filho é a razão de sua vida, quando por trás fez tudo o que fez para manipular a vida dele e obrigá-lo a atender os seus caprichos. Está mais do que na hora de você deixar Damião em paz para que ele faça o que quiser com sua vida. E por falar em Damião, o rapaz vai ver Lúcio e toma outro sermão. O homem não se conforma com o que ele fez e ainda diz que Damião ajudou a piorar a fama de sua afilhada no povoado. Agora, Lúcio exige que ele se case com Elisa para reparar o dano que fez. O rapaz abre seu coração e conta que seria o homem mais feliz do mundo se casasse com Elisa, mas tem muitas dúvidas, pois sabe que a moça se apaixonou por Gael e agora ele não sabe qual dos dois amores da moça é o verdadeiro. Enquanto isso, Elisa e Florência colocam os pingos nos is. Elisa diz que leu a carta que ela escreveu para Damião e entendeu tudo, afirmando que também sabe o quanto dói perder tudo na vida. Porém, Florência diz que a moça jamais perdeu o amor de Damião e o rapaz chegava a chamar por seu nome, quando ficava com ela e ele nunca deixou de pensar nela. Algumas horas mais tarde, Lupe chega à cadeia de Mérida para libertar Gael. Quando entra, o padre já começa dizendo que o rapaz parece um trapo humano e quer saber o que ele estava fazendo no bar, brigando com Ramiro. Gael diz que estava bebendo e Guadalupe responde: Agora só me falta ter que esconder o vinho da sacristia para você não tomar isso também. Mas Gael não está de brincadeira e manda o sacerdote tirá-lo logo dali, pois tem mais o que fazer e diz: Tenho que ajustar contas com Damião, pois ele é a pessoa que destruiu a minha vida e ele vai ter que pagar por isso. Lupe diz que não reconhece mais seu protegido, que deixou de ser um homem sensato e maduro e quer saber o que aconteceu com a pessoa que ele mesmo educou. Totalmente descontrolado, Gael manda o sacerdote perguntar isso a Deus e Guadalupe se irrita, avisando para o rapaz não blasfemar. Em Ermita, Damião encontra Elisa na pracinha. A moça quer saber se ele já falou com Gael. Diante da negativa do rapaz, Elisa dispara: E por quê? Você tem medo? Não foste tão homem para me roubar com uma pistola no dia do meu casamento, porque não tem coragem de enfrentá-lo e pedir desculpas. Damião deixa claro que não está se escondendo de Gael, e ainda não falou com ele porque o rapaz está preso em função de uma briga no bar. Elisa fica ainda mais preocupada, e o sem noção continua falando merda, e resolve dizer: tô vendo que você está muito triste por causa de Gael. Indignada, a moça responde que, na verdade, o que está deixando ela triste é perceber que, pouco a pouco, está perdendo ele e completa: O que realmente me dói, Damião, é esta distância que está aumentando entre nós, depois de passarmos 3 dias juntos. É duro ter sentido a felicidade completa e agora não saber como isso vai terminar. Em Mérida, Gael diz a Lupe que deixou de ser idiota e jura que vai matar Damião nem que seja a última coisa que faça na vida. O padre avisa que não pretende soltar o rapaz, se ele continuar com aquela bobagem, mas Gael afirma que, mais cedo ou mais tarde, vai sair dali e cumprir o que prometeu. Na saída, o delegado chega com o mandato de soltura de Gael, mas o sacerdote pede que o policial deixe o rapaz preso até o final do prazo que manda a lei, que são 24 horas. Na pracinha, Damião continua insistindo no mesmo blá 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 e diz que não sabe mais se ele é prioridade na vida de Elisa e se lembra do dia em que a moça recusou sua ajuda financeira, entre outras coisas. Elisa relembra que, em todas as vezes que ele citou, sempre decidiu ficar perto dele, e suas atitudes foram por causa das circunstâncias, mas ele insiste e diz: Tente entender, Elisa, eu deixei tudo por você, mas qual a segurança que tenho de que amanhã ou depois você não se decida a ficar com Gael? A moça indignada diz que dói muito ouvi-lo falar daquela maneira, mas ele vai atrás dela e a agarra pela cintura,
lascando o maior beijão na moça em praça pública.